Olá, muito bom dia, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do TV News. Hoje, feriadão, terça-feira, 15 de novembro. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse feriado, o que é que ele significa no Brasil. Muito bom dia a você que está aí, curtindo essa chuva, né? Chuvarada que começou bem cedo hoje em Itabuna, Ilhéus, toda a Bahia aí, litorânea, está chovendo. Ilhéus hoje amanheceu com a garoa, né? Nublado, tempo aí mais ou menos frio, né? Mas não tanto, 24 graus, nesse momento em Ilhéus, 26 graus, marca o termômetro. Já em Itabuna, o tempo amanheceu chuvoso, muita chuva, 23 graus foi a mínima registrada por volta das 6 da manhã. Pode chegar a 28 aí por volta das 11 horas. Nesse momento aqui no Alto da Comunicação, no bairro de Fátima, bem próximo aqui a Ilhéus, os termômetros marcam 27 graus. Uma garoa está caindo nesse momento, depois de muita chuva forte em Itabuna. Vamos mostrar inclusive aí imagens do pessoal, né, que acordou aí tirando água de dentro de casa, limpando a varanda ou a sala, tudo alagado. Tivemos muitos bairros com problemas aí de drenagem e as casas alagadas, né? Vamos conferir aí com você essas imagens enviadas aí, né, por telespectadores nas redes sociais. Vamos mostrar aí já como amanheceu a cidade de Itabuna nesse feriado, dia 15 de novembro de 2022. Bom, gente, o que significa esse 15 de novembro? O dia da proclamação da República. O que é isso? O que seria a proclamação da República? Foi o primeiro golpe que aconteceu no Brasil. Aliás, oficialmente, né? Porque o primeiro golpe mesmo foram quando os portugueses tomaram o Brasil dos índios. Depois veio o Império, a questão do reinado de Portugal, né? E a coroa tomava conta aqui do Brasil. E o imperador Dom Pedro que era o mandatário do Brasil. Aí no dia 15 de novembro a sociedade já não estava mais satisfeita com isso. E aí o exército, através do Marechal Deodoro da Fonseca e uma intervenção aí do Benjamin Constant, né, o Marechal Deodoro da Fonseca, que era do exército, deu o golpe em 1989, né? 1889, perdão. E aí tomou o Brasil, tomou o poder do Brasil, e o Brasil vem desde essa época, né, de golpe em golpe, vivendo os seus momentos de ditadura, de democracia. É um país bebê ainda, né, em comparação com grandes países da Europa. O Brasil é um bebê, está engateando, e principalmente na sua democracia, né? Ainda não temos uma democracia plena. De vez em quando aparece aí um Alexandre de Moraes, um ditador, e aí, né, ferra com muita gente. Mas é esse Brasil que está aprendendo aos poucos o que é a democracia. E essa história de golpe, né, é muito antiga aí, você vê que vem desde o dia 15 de novembro de 1889, quando o Marechal do Exército, Deodoro da Fonseca, coadjuvado aí pelo Benjamin Constant, deram esse golpe aí no Brasil, para tornar o Brasil uma república, expulsando os portugueses, né, que dominavam aí o império aqui no Brasil, principalmente a família do imperador Dom Pedro, que foram banidos aí do Brasil, para que o Brasil, segundo o Deodoro da Fonseca, restabelecesse a ordem naquele momento e se tornasse uma república. Então é isso aí, se você não sabia, esse dia 15 de novembro é o dia da proclamação da República. Até a década de 80, final da década de 80, até o início da década de 90, quando Fernando de Collor foi eleito, as eleições no Brasil eram realizadas justamente hoje, no dia 15 de novembro. Então, todo dia 15 de novembro, nós tínhamos eleições aí, seja para prefeito, ou para governador, ou para presidente. Sempre as eleições aconteciam no dia 15 de novembro. Depois, com a chegada aí, né, do segundo turno nas eleições, né, o Brasil começou a mudar essa história de só ter um turno, começou a ter o segundo turno, aí foram mudadas essas datas. No início ficou 15 de novembro e 2 de outubro. Depois saiu ao 15 de novembro, ficou 2 de outubro. E agora, com o segundo turno, nós tivemos aí duas datas, então, né? 2 de outubro e depois final de outubro, para se decidir as eleições naquelas cidades onde existem mais de 200 mil eleitores, né? Em cidades que existem menos de 200 mil eleitores,
a eleição ainda é definida em apenas um turno, não existe segundo turno para eleições municipais. Quando seguimos aí o rito das eleições presidenciais, Senado e Câmara dos Deputados, aí o Brasil inteiro vota em 2 turnos, para presidente e para senadores, né? E governadores também, né? Então fica aí a dica para você que é de uma geração que não alcançou a eleição no dia 15 de novembro e nem sabia o que era o 15 de novembro, né? Então o 15 de novembro é isso aí, a proclamação da República, que foi o primeiro golpe dado no Brasil na época do Império, e o Brasil se tornava a partir dali um país de república e não mais de um império, tá certo? Fica a dica de história para você. Ainda breve aqui vamos convidar um grande professor de história aí, né, o Jonas Boamorte, que ele vai falar sobre essas datas aqui importantes no Brasil, para que você rememore aí o seu tempo colegial, e lembre, porque muita gente esquece, né, os significados dessas datas importantes da história do Brasil. Como eu disse, uma história que vem marcada aí por golpes, por ditadores, por revoluções, né? Tivemos aí em 1964 a Revolução, né? O Exército na Rua, o AI-5, você vai ficar sabendo de muita coisa, inclusive isso, né? O que significou o AI-5, a gente vai sempre falar aqui para você e vamos trazer aqui, muito em breve, o professor Jonas, que vai explicar tudo sobre essas datas aí importantes, né, da história do Brasil, para você rememorar aí. E para você que é da nova geração, né, você que está aí na geração X, que ainda não estudou tudo isso, que não mergulhou nessa questão de política do Brasil, você também vai ficar por dentro de tudo isso aqui. Vamos agora dar um passeio pelos bairros, né, de Itabuna, onde choveu muito hoje pela manhã. O Rio Cachoeira não chegou a ser afetado, porque o Rio Cachoeira, gente, ele só enche quando chove nas suas cabeceiras, né? Cidade de Itamaraju, a cidade ali ali bem pertinho, Itapé, né, onde fica a barragem. Aí quando a barragem transborda, porque antigamente não tinha barragem, então qualquer chuvinha ele aumentava o volume. Hoje a barragem ela segura a onda aí até sangrar, né? Quando ela sangra é que o Rio Cachoeira transborda um pouco, enche, né? Mas não é o caso, essas chuvas não foram suficientes para transbordar a barragem do Rio Cachoeira lá em Itapé, né? Rio Cachoeira também que é formado por afluentes, né? O Rio Salgado e outros rios aí, riachos, né, que formam o Rio Cachoeira, a bacia hidrográfica do Rio Cachoeira, esse rio importante que banha aí várias cidades aqui do sul da Bahia, principalmente a cidade de Itabuna, onde ele passa bem no centro da cidade, né? É um rio bastante caudaloso, né, no seu centro principalmente, aqui no trecho da cidade, no trecho urbano, e deságua no oceano, em Ilhéus, né? Inclusive a Baía do Pontal, se você não sabe, você que mora em Ilhéus, essa Baía do Pontal é formada pelas águas do Rio Cachoeira e não pelo mar, né? Claro que tem a entrada do mar ali naquela foz, mas perto da Ponte Nova, né? Mas a principal água que a gente vê ali no Pontal é a bacia do Rio Cachoeira, que deságua ali justamente na nova ponte, né? Depois da nova ponte que está construída ali no Pontal, tá bom? Então estamos aí informando para você tudo nessa terça-feira, feriado 15 de novembro. E concluindo aqui a previsão do tempo, a previsão é de muita chuva ainda para hoje e para toda a semana, né? Não sabemos se isso muda com o tempo, com o vento pode tirar essas nuvens daqui, mas é uma quantidade muito grande de nuvens que vinha subindo aí, né? Do Mato Grosso, outras ali próximo à região da Amazônia, de alta floresta, e elas estão procurando o caminho do mar. E essas nuvens, quando elas se deslocam, né, para o mar, elas evidentemente têm que passar por aqui, porque elas estão saindo do centro-oeste do Brasil, né, e procurando o leste, que é o mar. E aí o leste é a Bahia, e essas nuvens passam por aqui, deixando um rastro de muitas águas, né? Chove bastante, inclusive no oeste da Bahia, e daqui a pouquinho a gente vai dar a previsão para você lá do oeste. Olha, em Salvador o tempo também é muito nublado, chove fraco em alguns lugares, pode chover forte ainda hoje. A mínima registrada foi de 24 graus, a máxima vai chegar a 29 às 11 horas. Nesse momento em Salvador, 27 graus é a temperatura. Também hoje à tarde não chove, vai estar nublado, parcialmente nublado em algumas regiões. Na quinta-feira a mesma coisa, agora na sexta tem previsão de chuva, sexta, sábado e domingo, tá bom? Essa é a previsão para a capital do estado, Salvador.
E Ilhéus eu não falei, né, sobre o final de semana, então vou aproveitar agora e falar para você que está planejando ir à praia. Pela previsão do tempo, né, principalmente o Instituto Clima Tempo, a previsão é de não praia esta semana. Deve chover até o domingo aqui na região e principalmente na cidade de Ilhéus. Isso é a previsão do tempo, mas eu ressalto que tudo isso muda, né? Pode mudar. Por quê? Porque as nuvens, elas sofrem influência dos ventos. Então, de acordo para onde está soprando o vento, de repente essa nuvem pesada que está passando aqui sobre a Bahia, ela pode se deslocar, né, e ir para alto mar e não chover, né? Isso já aconteceu, inclusive, no início dessa semana, quando tinha previsão de 50 milímetros de chuva aqui para Itabuna e Ilhéus, e essa chuva não aconteceu no início da semana, né? Somente está acontecendo hoje. Então, tudo pode mudar quando se trata de tempo e por isso a gente dá uma previsão e não uma certeza, né? Então tá aí. Vamos agora, daqui a pouquinho, né, nós vamos falar aqui sobre construções, né? Vamos falar sobre construções modernas, antigas, como avaliar uma construção, né, um imóvel. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, vai estar aqui com a gente um especialista no programa. Esse e outros assuntos aqui vamos falar durante o programa de hoje aqui no TV News. Vamos agora mostrar imagens aí, né, das redes sociais, como é que estão as ruas de Itabuna, as casas aí cheias de água, né? Aí imagens do canal, né? Aí é o canal de onde? Do São Caetano? O canal está quase cheio aí, hein? São Caetano. Perigoso esse canal, sempre encheu aí, vamos né? pra frente. O São Caetano. É um canal que carece aí de uma limpeza urgente, né? Eu acho que o prefeito está aguardando aí a reforma da feira para poder mexer nesse canal, porque com certeza vai ser mexido ali. Mas ele é um rio também aí, ó, e se mistura com esgoto, né? E esse canal, gente, ele corta aí do Pedro Jerônimo, São Caetano, e vai sair lá no Gogó da Ema, né? Olha, o povo joga geladeira, caixa de isopor, fogão, sofá. O lixo é muito grande, então depois esse mesmo povo sofre as consequências. Aí a gente está vendo inclusive um pedacinho da feira de São Caetano, né? Esse canal passa bem na feira, por isso que eu acho, né, que nessa reforma da feira, a prefeitura não nos informou nada ainda, mas eu acho que vai ser mexido esse canal aí, inclusive deve ser coberto, né? Eu acredito que seja coberto. Já foi coberto um trecho aí, desabou, né? Recentemente, há uns 2 anos mais ou menos, desabou um trecho, ficou um outro, e agora a expectativa é que se cubra pelo menos esse trecho da feira aí. Então, quando esse canal transborda, o pessoal do Gogó da Ema, né, que é chamado Gogó da Ema, ali perto da Avenida Manuel Chaves, na Vila Olímpica, esse canal transborda, acaba inundando também muitas residências, muitas empresas ali, próximo à Avenida Manuel Chaves. Então é preocupante, né? A chuva estava muito forte agora pela manhã, não sei se vai continuar assim durante todo o dia, a previsão é de que continue. Se continuar, nós devemos ter problemas aí com o alagamento desses canais aqui em Itabuna, porque eles precisam de limpeza, né? Bom dia, pessoal, população de Itabuna. Olha a situação dos moradores aqui do final de linha do São Caetano, estado de calamidade por conta de uma gestão que não está olhando para esse povo daqui. Isso é uma vergonha, é uma falta de respeito com o povo. Eu gostaria que alguém da prefeitura comparecesse aqui para ver essa situação, que não é possível, que eles não entendem que aqui mora gente. Esse povo votou para esse prefeito. Por que que a gente estamos jogados aqui na lama, na chuva? É isso aí que vocês estão vendo. Tá aí o morador revoltado, né, com a situação. Fim de linha do São Caetano, atenção aí, né? Queria ouvir o pessoal da prefeitura sobre o que é que está acontecendo aí nesse local. Inclusive essa rua aí, hoje já tem várias empresas, né? Ali é a estação da Coelba, logo depois aí tem o Clube da Polícia Militar dos Cavalos, né? Onde tem a ecoterapia, e tá tudo alagado, gente. Que é isso aí, né? Parece que passa também aí um riachozinho ali perto, e eu acho que transbordou. Isso aí é Novo São Caetano já, ali atrás tem o Vila Anália, são vários bairros populacionais aí, né? Tem uma população grande aí, e a gente lamenta isso aí. E à esquerda aí, depois desse guarda-chuva verde aí, né? À esquerda, saindo aí à esquerda, você vai para o Novo Fonseca, Baixa Fria, então você vê que está tudo alagado aí. Eu gostaria que a prefeitura desse uma posição para a gente, né?
Eu não sei se tem alguém... Bairro Vila Nália. Eu não sei se tem alguém nos assistindo, porque hoje é feriado, né? Eles enforcaram ontem também, não trabalharam ontem, foi dia do servidor público. Mas eu espero que tenha alguém da prefeitura nos assistindo e nos dê uma posição aí. Aí o Vila Nália também está alagado. Eu falei há pouco aí, se encheu ali, encheu o Vila Nália. Porque o Vila Nália é próximo ali daquela esquina do fim de linha do São Caetano, né? Então o bairro Vila Nália está cheio aí, está alagado, né? Olha aí. Agora, tem que ser, toda vez que chove assim, os técnicos da prefeitura deveriam ir lá, em loco, para ver e detectar onde está o problema, né? Se foi um esgoto que entupiu, se é um riacho que transbordou, se é um esgoto, o que é que houve, né? Para que os moradores estejam sofrendo assim. O rio, eu vou pegar um anzol para pegar aqui um negócio de um bag para comer frito, só presta frito. Mas cuidado que está misturado com coliformes fecais aí, né? Porque é esgoto isso aí, viu, cidadão? Esse bagre vai estar contaminado, com certeza. Cuidado aí. Então a prefeitura precisa estar aí nesse local. É feriado, mas deve ter urgência e emergência aí para o pessoal do SOS, né? Dessa questão aí, né? De alagamentos e previsão de tempo, né? O Kaique, né? Que é Kaique o nome dele, né? Kaique Brito. Kaique Brito, que é da Defesa Civil, né? Será que está viajando o Kaique? Tem alguém de plantão aí? Eu queria uma informação desse pessoal, né? Para a gente saber o que é que vai fazer para ajudar esse povo aí. Porque se continuar chovendo assim, né? Esse alagamento aí nos bairros tende a aumentar. E olha que não é só bairro de Itabuna que sofre com cheia não, quando chove, hein? Forte. A Cinquentenário, por exemplo, semana passada, sofreu uma chuva aí torrencial de 1 hora e um trecho da Avenida Cinquentenário, ali próximo ao Jardim do Ó, ficou completamente alagado. Inclusive muitas lojas, teve sua loja invadida pelas águas sujas ali, e isso porque tem um trecho ali que costumeiramente há anos vem transbordando com as chuvas em Itabuna. Mas já foi feita inclusive a pavimentação ali, né, pelo prefeito Azevedo na época, mas não se atentou para isso, para essa questão de fazer um escoamento melhor para as águas naquele trecho da Avenida Cinquentenário. Então tá aí, né, essa situação agora em Itabuna, alguns bairros, esse aí que a gente está vendo é o Vila Nália. Se você também está com problema em sua rua, sua casa, manda aí um vídeo para a gente, que a gente vai divulgar aqui no TVI News, né, e chamar a atenção das autoridades. Eu sei que foi feriado ontem, que é feriado hoje para vocês, funcionários públicos, mas o povo não pode ficar desassistido, né? O prefeito está viajando, está em Salvador, né? Mas alguém tem que estar aí de olho nisso aí que está acontecendo. Vamos ver se até o final do programa alguém da prefeitura entre em contato com a gente para que possamos ajudar essa população aí, né? Quem sabe com a máquina, uma escavadeira para ir lá e ver o que é que está obstruído e escoar essa água aí que deve estar causando muito transtorno e prejuízo, inclusive moral, essas famílias que acordaram aí com água nos pés dentro de casa, né? Água suja, água de esgoto, água contaminada, e isso pode adoecer, né, as pessoas. Então vamos aguardar para ver o que é que a prefeitura nos fala aí. Temos entrevistado aí já online? Ainda não, tá. Daqui a pouquinho também a Heloísa, né, que está aqui com a gente, a Heloísa Rosa, vai dar os destaques aí da Bahia. A gente vai conferir a Bahia, o Nordeste, pelo Jornal à Tarde, o maior portal de notícias, né, do Norte e Nordeste do Brasil. E a gente vai mostrar para você o que é que está acontecendo aí pelo Brasil e pelo mundo. Bom, com relação à viagem do presidente eleito Lula, né, lá para o Egito, ele foi num jatinho particular de um empresário. Mas ontem o vice-presidente Geraldo Alckmin, a pedido do Lula, fez uma defesa para ele, né? Que ele não tomou o jatinho emprestado, ele pegou uma carona nesse jatinho. Ora, isso tanto faz, né? É um favor. Não importa se você pegou uma carona ou se você foi emprestado esse jatinho, né? Você está em um patrimônio particular fazendo uma viagem, né? Como se fosse já o presidente empossado, né? Porque ele foi a um evento oficial, né, para participar. Então tem que ter cuidado com isso, né? O Lula tem que ter cuidado com isso, porque já foi vítima disso, né? Com a questão do sítio de Atibaia. E tem que ter muito cuidado. É bom evitar a carona, evitar pegar avião dos outros emprestados, né?
tem que pegar o dinheiro e alugar um avião, presidente, né? Aluga um avião e vai para onde o senhor quiser, que aí fica livre dessa coisa, né? A gente falou há pouco aqui de situações de golpe. Hoje, 15 de novembro, depois das eleições, 15 dias depois das eleições, temos pessoas com bandeira do Brasil na porta dos quartéis pedindo golpe militar, pedindo o exército na rua. É uma loucura isso, né? Porque é pior do que qualquer coisa, né? Ainda que Lula viesse a fazer, que não vai, tenho certeza que não vai fazer nada de ruim para o Brasil, né? Mas ainda seria melhor do que um golpe militar, porque a ditadura não é boa para ninguém, nem para vocês que estão pedindo o golpe militar. Então tem que ter cuidado com essa movimentação. Eu sei que hoje os generais do Exército não são mais os mesmos generais de antigamente, porque se fosse, né, generais da década de 70, já tinham tomado de novo o poder. Mas são generais hoje socialistas, que vestem, né, a farda verde, mas como diz um amigo meu, por dentro são vermelhos, é como melancia. Então não vai adiantar nada vocês ficarem na porta dos quartéis, né? Já estão aí tomando chuva, sol há mais de 15 dias, porque o Exército não vai fazer isso. E até porque seria, como eu disse, ruim para todos nós. A democracia, por pior que ela seja, né? E como está sendo no Brasil, uma falsa democracia, né? Uma democracia pela metade, porque nós somos obrigados a votar, né? Então, se somos obrigados a votar, isso não é democracia. Se tem uma campanha de vacinação, é obrigado a tomar, você não tem direito de escolha, então isso não é uma democracia, né? Você não tem direito de falar o que você pensa, o que você quer, nem em veículo de comunicação, nem em rede social, então isso não é democracia. Então esse país é uma farsa no que diz respeito à democracia, mas ainda assim é melhor do que a ditadura total, né? Vamos tomar cuidado com o que a gente pede, para que nós arrependamos lá na frente, tá certo? Então a democracia, com todo o problema que tem o Brasil, com todos os defeitos que essa democracia tem aqui no Brasil, como eu disse no início do programa, nós estamos engatinhando na democracia. Estamos longe de ter uma democracia plena, mas um dia vai chegar. Então é só o começo, tem pouco tempo que o Brasil saiu de um regime de ditadura, um regime militar. Então isso está entranhado em muita gente. Então tem pessoas que não são preparadas para estar no poder, né? Então quando eles vão para o poder, eles se sentem o poderoso, o chefão. E aí, como o Alexandre de Moraes está fazendo, usando do poder para colocar uma ditadura na rede social, até deputados, né, que têm o seu parlamento livre para falar o que pensar, não estão podendo expressar seus pensamentos no Brasil, infelizmente, né? Mas como eu disse, mesmo assim, com Alexandre de Moraes e Companhia Limitada, nós ainda preferimos esse regime do que a ditadura. Então fica o conselho, fica a dica para você que é bolsonarista, você que ama o Brasil, mas que está aí em porta de quartel ainda pedindo regime militar, não faça isso, porque vai ser ruim para todos nós lá na frente, né, essa questão de pedir regime militar e golpe militar. De golpe já estamos cheios. Eu falei há pouco aqui que em 1889 o Deodoro da Fonseca deu o primeiro golpe no Brasil, que eu chamo de segundo golpe, porque o primeiro foi em cima dos índios, né? E esse aí foi em cima do Dom Pedro, o imperador da época. Bom, vamos agora conversar com a Heloísa Rosa, que está aqui com a gente nessa terça-feira. Bom dia, Heloísa. Ok, a Heloísa ainda não está em quadro, daqui a pouquinho ela vai conversar com a gente aqui e vai falar sobre os destaques de hoje do Norte e Nordeste do Brasil, né, pelo Brasil e pelo mundo também, com o maior portal de notícias aqui do Nordeste, que é o Jornal à Tarde, há mais de 50 anos informando a todos nós. Olha, gente, a variante da Covid-19, né, da Omicron, ela veio agora diferente, uma outra variante. E essa variante já está causando estragos nos Estados Unidos, muita gente sendo internada, né? Inclusive tem hospitais que já colapsou no sentido de UTI. Chegou aqui ao norte do Brasil, já na Amazônia, região da Amazônia, e está perigando aí. Com certeza vai chegar em todo o Brasil. Então, recomendação do Ministério da Saúde: se você jogou sua máscara fora, compre outras, né? E comece a usar máscara em ambientes fechados, que tem muita gente, né? Qualquer ambiente que tenha aglomeração, use máscara. Evite aglomerações, se puder. Se não puder, use máscaras
porque está perigosa essa vinda, né? Está gradativa, mas está chegando aí, e aonde ela está chegando está causando muitos problemas. Então, vamos ter cuidado, porque a Covid ainda mata, né? E algumas pessoas têm morrido nos Estados Unidos da Covid-19, dessa variante que está vindo agora, que é a variante da variante, né? Porque era a Ômicron, agora é a variante da Ômicron. Então você tem que ter muito cuidado, use máscara, se distancie das pessoas que não estejam usando máscara. E se você não tomou vacina, né, e ainda puder, não tiver nenhuma prescrição médica que não possa tomar, você vai no posto de saúde e toma mais uma vacina para ficar mais garantida, hein? Bom, a Heloísa já está em quadro aqui. Bom dia, Heloísa. Isso mesmo. Bom dia, Barbosa. Como Barbosa vem dizendo, o Portal à Tarde que é o maior portal do Norte e Nordeste. Então você que deseja ficar antenado nas notícias da sua região e do Brasil inteiro, a gente indica o Portal à Tarde. E vamos ler um destaque infelizmente triste aqui no Portal à Tarde, que é: a mulher mata marido após discussão de bar em Itajuípe. Uma mulher matou o marido a facadas após uma discussão em um bar no povoado de Ruinha de São Cristóvão, no município de Itajuípe. O casal estaria bebendo há horas no local quando o crime aconteceu na madrugada dessa segunda-feira, dia 14 de novembro. Roberto Ferreira Figueiredo, de 29 anos, foi morto depois que a mulher, de 32 anos, pediu para que eles fossem embora. Após a recusa e o início da discussão, a vítima tentou atacar a sogra. Nesse momento, a suspeita, que não foi identificada, atacou Roberto com golpes de faca no braço e na barriga. As informações são do blog Verdinho de Itabuna. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado, mas chegando ao local já encontrou a vítima sem vida. O corpo do homem foi liberado do DPT de Itabuna pela manhã. Ainda segundo um blog, em depoimento à polícia, a mulher relatou que não tinha intenção de matar o marido. Ela foi atuada em flagrante por homicídio e está à disposição da justiça. Infelizmente a violência, né, que está grande aqui em Itabuna, e nesse caso aí foi uma briga entre marido e mulher, né? Exatamente. É terrível, né? Inclusive ontem nós falávamos sobre isso aqui, né, com a Andrea Peixoto, sobre a violência, né, no lar, e a questão da violência também contra a mulher e o feminicídio. E está aqui com a gente hoje a Lara Kawark, né, que é palestrante, advogada, professora e conselheira seccional da UAB, não é isso? Bom dia, Laura, prazer, Lara. Bom dia, né? Lara, prazer ter você aqui mais uma vez com a gente. Obrigada. E a pauta de hoje, para falar com a Lara, é também sobre essa violência, né? E eu vi aqui, Lara, que as principais leis, né, de defesa da mulher, entre elas Lei Maria da Penha, Minuto Seguinte, Joana Maranhão e a Carolina Dickmann, são várias leis e além disso temos outras leis, né, que protegem o indivíduo, mas parece que não intimidou ainda, né, essa questão para acabar com esse feminicídio que está aumentando no Brasil, né? Aumenta. Na verdade, o Brasil é o primeiro país no mundo a matar a comunidade LGBTQIA+, e nós somos o 5º no mundo a matar mulheres. Nossa. Né? E o 6º a matar pessoas pretas. Então nós somos um país que precisa de uma construção para direitos humanos. E aí, uma construção para direitos humanos, eu sei que quando a gente escuta, as pessoas levam para um lado muito pejorativo, né? Mas a questão de uma construção para direitos humanos é nós construirmos uma sociedade que enxergue o outro como igual. Uhum. Que eu consiga olhar para a mulher e dizer, olha, é um ser humano. Que eu consiga olhar para uma pessoa trans e ver um ser humano. Exato. E não me achar no direito de tirar aquela vida. Uhum. Né? Então nós temos inúmeras leis, mas as pessoas também não sabem que essas leis existem e nós temos uma criação machista, sabe, Barbosa? Mas isso eu sempre discuto, né, em rodas assim de conversa, que é uma questão não só do Brasil, né? Essa questão machista vem da época antes de Cristo, né, principalmente, e a região onde foi criado, né, a primeira civilização, né, até hoje se mantém essa tradição, né? Nós vemos aí religiões que dominam as mulheres de forma absurda, que sequer permite que a mulher mostre o tornozelo, né? Isso, e aí a gente precisa ver também como essa história foi contada pra gente errada, né? Exatamente. As interpretações, né? As primeiras comunidades, elas são matriarcais. Uhum.
Porque as pessoas não sabiam que era necessário um homem para gerar filhos. Então achavam que era um poder exclusivamente da mulher. Então essas primeiras comunidades eram comunidades matriarcais, em que mulheres estavam nesse poder. E aí quando se apercebe que, olha, é preciso de um homem, é um conjunto de fatores, mas que para que esse homem tenha completa certeza que esse filho é dele, e aí começa a ideia de propriedade, e com a ideia de propriedade é que a gente começa a deixar essa mulher, retira essa mulher desse local de poder e coloca dentro de casa. Porque era a única garantia que a gente tinha de que esse filho seria daquele homem e que aquela propriedade ficaria na família. Então eu começo a esse apagamento da mulher. Exatamente. Né? E talvez, como a gente fala, né, interpretação bíblica também, né, muita gente, até por falta de cultura naquela época, né, tinha uma maneira de interpretar as coisas muito limitada, né? Com certeza. Então, quando se narra na Bíblia que o homem cedeu uma costela para gerar a mulher, aí começa todo esse conceito de... E de uma desinformação também, assim, a gente precisa entender que existem textos bíblicos, existem textos judaicos, na verdade, não bíblicos, judaicos que diz que a primeira mulher não foi Eva, foi Lilith, né? E que Lilith foi criada da mesma maneira que Adão, e que ela era uma mulher que se inquietava muito, e que por essa inquietude ela foi banida do paraíso. E como é que a história de Lilith é recontada? A história de Lilith é recontada ela dizendo que ela é a mãe dos demônios, mas ela foi criada à imagem e semelhança de Adão. Então, como é que a gente Cristo, não de Deus, né? Essa criação à imagem e semelhança, e depois eu passo para uma mulher que ela é mais subjugada, né? Que é o caso de Eva. Então, a história ela é recontada por homens. Então, como é que eu faço esse apagamento? Eu vou tirando as mulheres da história. E eu sempre, quando eu dou aula, quando eu faço alguma palestra, quando eu estou conversando com as clientes, eu sempre digo assim, ó, você conhece Maria Quitéria, Maria Filipa, Dandara? Então, repare, nós não conhecemos as mulheres importantes das nossas histórias. As heroínas, né? Isso. Então, isso faz com que a gente também tenha uma percepção da mulher muito frágil. É verdade. A mulher, né, sempre foi importante, agora realmente, como você disse, são as narrativas, as interpretações, aí vem a religião é culpada de muita coisa, né? Porque cria estereótipos em cima de... Por exemplo, nós tivemos a época da Inquisição, onde muitas mulheres morreram como bruxas, queimadas pela própria religião, né? Sim. A gente tem, né, assim, quando a gente retira o poder da mulher, a gente coloca o poder num ambiente muito masculino, né? Então eu sempre brinco com as meninas assim, por que a gente precisa usar o blazer para estar num local? Porque o blazer é uma vestimenta de suma masculina, né, que ele retira ali as formas da mulher. Porque nós compreendemos o poder muito masculino. Exatamente. Né? Quando o poder é aquele indivíduo que galga alguma coisa porque tem algum tipo de merecimento. Né? E aí a gente tem esse merecimento masculino ou feminino. Mas a gente precisa pensar e recortar esses estereótipos masculinos pensando na diversidade, no feminino, e que é um exercício muito difícil, não é um exercício muito fácil. difícil. Ontem eu abordava aqui com a Andréa Peixoto, né, que nós vivemos muito assim, vamos lutar contra isso, vamos, né, brigar contra isso, mas tem uma frase de Madre Teresa que ela dizia o seguinte, que tudo aquilo que é contrário, né, que parece que impulsiona mais, ao invés de acabar, né? Sim. Então, por que não trabalhar essa questão da violência contra a mulher de uma outra forma, né? E aí você falou dos LGBTs e tudo mais. Eu acho que tinha que ter um trabalho de educação e conscientização dos homens, né? Ao invés de só proteger a mulher, também, entre aspas, né? Mesmo esse homem violento que agrediu, que bateu, que matou, que estuprou, ele tinha que passar por uma questão... Eu acho que o trabalho é de educação da sociedade. Como um todo, A sociedade não está preparada para uma mulher. Eu digo isso sempre. Nós, sociedade, não estamos preparados para uma mulher. Porque é muito difícil, por exemplo, ver uma mulher como eu, né? Eu sei que eu causo medo muitas vezes. E aí eu digo assim, isso é benéfico e maléfico, porque as pessoas acabam não se aproximando para uma conversa. Exatamente. E o mais importante também, e assim... o porquê de lutar tanto? Porque nós morremos.
nós somos estupradas. E aí, assim, num livre exercício, se eu pedir para qualquer homem que esteja nos ouvindo, ele não tem medo de ser estuprado quando sai na rua. Ele não tem medo sequer de ser assaltado. Mas nós, mulheres, a gente até diz assim, é melhor ser assaltada do que ele fazer alguma coisa comigo. Então percebe que uma construção social é uma construção que nos magoa e nos machuca. O processo de educação, ele é um processo lento. Por isso que a gente trabalha muito também com as questões da lei. Porque eu preciso que o homem saiba que se ele fizer alguma coisa, ele vai ter esse retorno. E que qualquer pessoa pode cometer um crime. Porque a gente fala da Maria da Penha, mas a gente esquece que o marido dela era farmacêutico. Era professor universitário, porque a gente acaba colocando o problema da violência numa camada pobre da população que não é verdade. Que não é verdade, está em todas as camadas, né? Isso. Então, é preciso educar, mas é preciso militar também. Porque enquanto nós estivermos morrendo, a gente precisa dar visibilidade. A gente precisa mostrar que as pessoas morrem. A gente precisa mostrar que Cauana morreu em Bicaraí. É preciso falar disso. Né? É preciso falar que Maria morre, que Joaquina morre e que não podemos mais suportar essas mortes. Mas são nos pequenos detalhes que é construída a violência, assim. É construída a violência no momento que eu digo para o meu filho que ele não pode lavar um prato, que ele não pode lavar uma casa, que olha coisa de mulher. Porque eu coloco coisa de mulher como sendo uma coisa assim só do dever de cuidado. E é muito colonial isso, né? Você pensa assim, qual é o cuidado da mulher? Lavar, passar, arrumar, fazer comida. E é um trabalho que não finda nunca. É um trabalho de dentro de casa. Né? E esse local é apenas esse. E quando a gente pensa na pandemia, vamos pensar na pandemia, que a gente diz assim, a mulher tem 3 jornadas que ela trabalhava, e ela limpava a casa, e esse homem estava muito confortável. Então, quando a gente diz assim que é um processo de educação, é um processo para que esse trabalho em casa também seja por 2. Que o pai não seja o pai que ajuda, porque o pai não ajuda, o pai participa. Então, são pequenas coisas que são difíceis de ser trabalhadas, mas elas precisam ser trabalhadas. Agora, o que é que ocorre com as mães, né? Porque nós somos educados pelas mães, que são mulheres, né? Na grande maioria hoje são mulheres que parem, que cuidam e que educam o filho, né? Hoje já temos homens criando filhos e tal, mas é minoria, né? A maioria são mulheres que, na maioria, pariram. E por que elas não educaram os filhos nesse sentido, né? Porque essa questão da violência não é agora, isso vem de muito tempo, né? Como a gente falou aqui. Mas aí a gente tem que pensar assim, na nossa geração, a geração das nossas mães, elas tiveram esse tipo de informação ou para ela aquela violência era normal? Porque em algum momento essa violência ficou normalizada. Era coisa de mulher realmente. Inclusive elas não tinham direito nem a dar queixa, né, na delegacia. As mulheres não tinham direito a portar cartão de crédito até 1960. Nem votavam. Nem votar. Então, assim, quando a gente passa desses limites muito básicos, a gente incorpora na sociedade um processo de violência muito grande. Então, agora, assim, a partir da minha geração, da geração de 80, que é uma geração disruptiva, em que eu digo, olha, esses pequenos direitos, eles são meus por direito porque nós somos iguais. Mas isso choca. Eu sempre pergunto assim, por que choca dizer que mulher é igual a homem? Por que dói tanto? Porque eu tiro do homem esse lugar de poder. E sair do lugar de poder dói. Mas eu também preciso dizer, o meu lugar de poder também existe. E eu estou aqui. Nós, agora com a morte de Gal, né, a gente estava relembrando momentos assim que ela foi a precursora, né, talvez desse movimento que hoje se fala que é empoderamento, né, a mulher poder vestir uma roupa onde mostrava parte do peito, ou até topless, como foi feito o destoque, né, também, naquele movimento do rock. Baby Consuelo já fez muito isso, tivemos outros artistas aí, né. Agora, como é que você avalia esse momento do empoderamento da mulher? Talvez isso não esteja acirrando os ânimos aí nessa luta diária dessa violência? Eu vou dizer que não, porque eu acho que a gente precisa colocar as coisas como são, no sentido da igualdade. Quando a gente diz assim, um homem, quando a mulher, a gente coloca uma caixinha machismo e feminismo, isso acirra os ânimos. Porque a gente vê o machismo e o feminismo como antagônicos, e que não são. O machismo é um movimento em que o homem é o melhor e é o empoderado. O feminismo me diz que eu trabalho pela igualdade. Então, aí de cara, eu percebo que não são antagônicos.
quando eu coloco uma mulher militante, que eu quero lutar pelos meus direitos, por que machuca todo homem? Porque eu estou tirando ele de um lugar que ele sempre esteve, que é o lugar de poder, de rei, de que eu mando, e na minha casa eu sou o dono, eu sou o general. Então, por que é que machuca tanto eu dizer que eu sou igual ao homem? Entende? Então, eu não posso dizer que isso acirra os ânimos quando eu estou dizendo assim, eu não quero o seu lugar. Eu estou dizendo que o meu e o seu são iguais. Mas como eu te tiro desse lugar de majestade e me coloco também como tua rainha, isso me diz, não, tem alguma coisa acontecendo aqui. Então, somos iguais, mas para que esse tratamento seja colocado igual, eu preciso desconstruir anos de que homem não lava prato, de que mulher não pode ser uma formação acadêmica melhor que um homem. E aí eu sou professora de direito penal e a minha advocacia é toda voltada para mulheres. Mas se eu pedir para qualquer aluno de direito penal e fechar o olho e dizer quem é o professor, ele vai pensar num professor homem. Tá no imaginário. Tá no imaginário. Você diz assim, vem um advogado homem e não uma advogada mulher. Tá vindo um médico, vem um médico. Agora se eu digo professor, vem a professora. Porque inclusive esses locais sociais são locais em que onde tem muito dinheiro e onde tem menos dinheiro, então a mulher fica num local onde tem menos dinheiro. Porque socialmente nós temos esses encontros. Então assim, não é um homem brigar com a mulher, mas é alocar na igualdade. Nós somos iguais e poderemos ficar na igualdade. Certo. Agora, uma outra questão, né? As jovens estão em busca de um parceiro, de um namorado, né? Que é muito comum, principalmente na adolescência, saindo da adolescência, né? E vem a paixão, né? Que paixão, no sentido da palavra mesmo, exprime sofrimento, né? Apaixonado é sofrimento, mas as pessoas nem sabem disso. Mas aí, eu estou apaixonada, eu quero aquela pessoa de qualquer jeito e tal, e parece que cega, porque quem está de fora, de repente, até vê que aquela pessoa tem defeitos e que pode ser uma pessoa machista, que pode causar problemas para ela no futuro, mas ela não enxerga isso, né? E essa educação talvez não tivesse que começar por aí, para evitar que essas pessoas peguem a pessoa errada para conviver, né? Eu acho que a gente precisa começar por uma educação que fale da igualdade. Então eu sempre digo assim, se machuca a sua igualdade, é tóxico. Então se diz assim, não pode usar tal roupa, mas eu posso sair sozinho. Não pode usar batom vermelho, mas eu posso usar a roupa que eu quiser. A gente tem aí um problema com a igualdade. Então, tem algum problema nessa relação. Tudo que limita, tudo que restringe, tudo que machuca é tóxico. Por isso que a gente diz assim, uma educação voltada para a igualdade. Porque quando eu implemento uma educação voltada para a igualdade, eu implemento uma educação feminista. Né? Tem até um livro bem legal, bem fininho assim, Como Educar Filhos Feministas. Que é justamente isso, é educar o meu filho para a igualdade. É educar o meu filho para quando ver uma menina, eu não categorizar, porque a gorda é feia e a magra é bonita. Eu não colocar a mulher de dentro de casa e a mulher de sair. Porque são pessoas. Então, se eu coloco que fulano é para divertimento e cicraninha não é, eu começo a rivalizar essas mulheres. E nós aprendemos que nós somos rivais e não iguais. Então, rotineiramente a gente faz isso. Eu ensino a minha filha a dizer assim, olha como fulana é mais bonita que você. Não bota sua amiga dentro de casa, não. E aí tem um livro, A Arte da Guerra, de Mao Tse Tung, que ele diz assim, de 2000 anos esse livro, tá, gente? Ele diz assim, como é que eu domino alguém? Apartando, separando. Então, como é que eu domino a mulher? Fazendo com que uma mulher não seja amiga da outra. Entende? Por isso que o conceito de solidariedade é um contexto no movimento feminista chamado de dororidade, de sororidade. Dororidade para as mulheres pretas e sororidade para todas nós. Por quê? Porque eu preciso encarar a nós enquanto iguais e não enquanto rivais. Para que Mao Tse Tung não tenha razão. Vamos apartar para dominar? Não, vamos deixar unidas. Agora, eu queria entender por que dororidade para a mulher negra e sororidade para as brancas. Para todas nós. Para todas, né? Dororidade, ele é um conceito do movimento feminista preto. Por quê? Porque eu, enquanto mulher, que estudei, que fui para a faculdade,
que tive processos sociais que me privilegiaram, talvez não consiga entender a profundeza da dor de uma mulher preta. E uma mulher preta conhece a outra mulher e as suas dores muito mais. Porque no Brasil nós ainda temos esse processo de que mulheres pretas, elas têm uma inserção social menor do que mulheres com a pele mais clara. E isso chama colorismo. É por isso que quando a gente diz assim, ó, fulano palmitou, que é fulano casar com uma mulher branca, porque na cabeça dele, ele vai ter uma inserção social maior do que se ele estivesse com uma mulher preta. Então a sororidade nasce nesse sentido, do reconhecimento das dores de uma mulher preta por outra mulher preta. E a sororidade é que une a todas nós. Agora, falando da questão LGBT, trans, né? Como as mulheres encaram, é claro que eu não estou falando aqui de preconceito, aí já estou falando de um outro conceito, né? Quando um trans, por exemplo, como aquele Pablo, né? É Pablo que chama, Pablo né? Vittar. Pablo Vittar é uma drag. Se diz eleito ou foi eleito por alguma emissora de televisão aí como a mulher mais não sei o que do ano. Ela, com todo respeito a ele pela opção sexual dele, mas um trans não é uma mulher. Vamos com calma, a gente precisa entender o que é cada coisa. Vamos entender o que é cada coisa? Vamos. Então vamos lá. Sexo é uma origem biológica, masculina e feminina, não é isso? Gênero é para onde a sociedade me diz que é o masculino e o feminino. A identidade de gênero é para onde eu me identifico. Certo. Tá? E aqui eu tô falando de uma forma bem básica, eu não tô falando do intersexual. Sem aprofundamento, né? A orientação sexual é para onde eu oriento o meu desejo. Então, percebe que a identidade de gênero não tem nada a ver com a minha orientação? A orientação é o meu desejo. Então, se o meu desejo é igual, é homo, se o meu desejo é diferente, é hétero. Se o meu desejo é pelos dois, é bi. Certo. Mas a identidade de gênero é para onde eu me identifico e me sinto confortável socialmente. Certo. Então, isso é do ponto de vista do trans, no caso. Não, isso do ponto de vista de todos nós. Então, Lara é uma mulher cis, porque Lara tem a identidade de gênero igual à identidade biológica dela. Isso. Tudo bem? Tudo bem. Pablo Vittar é um drag queen, porque ele se assume enquanto drag. Então, quando ele está montado, ele se chama de ela, e quando ele não está, ele se chama de ele. Então, a Pablo, quando eu estou montada, e o Pablo, quando eu não estou. Certo. Uma mulher trans é uma mulher que se identifica com o gênero feminino tão profundamente que para ela é uma mulher, e é de fato uma mulher. Mas chama de trans porque a origem biológica é uma origem biológica do pertencimento do gênero. Então, quando a gente diz assim, Pablo, a gente pensa numa questão muito mais artística do que é efetivamente de pertencimento feminino. Isso eu estou te dizendo pelo que a gente vê na mídia. Eu não posso lhe dizer o que é efetivamente a Pablo sente. Mas uma mulher trans é uma mulher porque ela tem esse pertencimento ao gênero. Mas a mulher, biologicamente falando, né? Ela aceita isso realmente... Integralmente? Como é que eu vou bulir na vida do outro? A vida do outro não me interessa muito. Eu quero saber se ele está feliz ou não, porque a gente feliz não vai encher o saco da gente. De forma nenhuma, não é? Então, assim, a mulher trans é uma mulher? E ela vai ser o que ela quiser, porque pertence a ela, cabe a mim enquanto pessoa, respeitar, e principalmente, né? Enquanto a coletividade, para mais do que o respeito, a aceitação do que ela é, porque ela é. Bom, eu respeito a todos, agora confesso que ultimamente eu não entendo, né, essa diversificação, porque até bem pouco tempo a gente tinha o homem, a mulher e o gay, seja ele masculino ou feminino, a gente sabia que aquela pessoa tinha uma predominância, né, pelo sexo igual. Então era chamado gay, né? Gay homem, o gay mulher, beleza. E a gente tem até hoje casamentos gays. Então, por que surgiu? Eu estou chegando a isso aí para a gente, lá na frente, a gente voltar ao tema da violência, né? Mas eu queria entender melhor e tenho certeza que muita gente que está em casa também não entende porque de uma hora para outra essa diversificação de gêneros e essa criação de novos gêneros, né?
porque não foram criados. A gente vai partir desse princípio. Eles sempre existiram. Sim, mas houve uma classificação, digamos vamos pensar assim. Vamos pensar na civilização antiga, na Índia, que eram as ígidras. O que são as ígidras na Índia? São pessoas trans. A grande questão é que quando a gente denomina, a gente traz visibilidade. Certo. Então, Lara, por que tantas denominações? Porque eu preciso ter visibilidade sobre o outro. Porque se eu não denomino, se eu não digo que existe, eu fecho o olho e passo adiante. É por isso. Certo. Bom, então vamos chegar agora de novo na questão da violência, né? Porque esses trans, né, os LGBTs, eles são vulneráveis, né, e são agredidos a todo momento, principalmente em grandes centros urbanos, né? Inclusive aqui em Itabuna nós tivemos a morte de um radialista, J. Silva, né, que sofreu morte, segundo a polícia, teria sido latrocínio da pessoa que estava com ele, passou a noite com ele. Mas até agora, né, a polícia também nos deu uma satisfação sobre o destino desse rapaz, se foi preso, por que não foi, se já sabia quem foi, por que não foi preso, a gente está cobrando isso. Mas como o J. Silva, tivemos outros casos aqui em Itabuna, em outros lugares. Outro dia morreu um professor também aqui em Itabuna, então, enfim. Eles são muito vulneráveis às agressões porque dormem com pessoas que, na maioria das vezes, está ali só para roubar, para usufruir de alguma coisa, e o relacionamento é meramente uma maneira de se aproximar. Como trabalhar isso, né, também? Você acha que é pela educação ou existiria outra forma? Eu acho que a gente precisa pensar assim, a gente fala da diversidade de uma forma tão desrespeitosa que a gente coloca os relacionamentos como a única fonte de explicação para a morte. Então, por que a pessoa morreu? Porque se relacionou com alguém. Não, ela não morreu por isso. Ela morreu porque a sociedade tem tanto preconceito que coloca ela num lugar menor e invisível. Nós precisamos saber também que o judiciário também tem escolhas. Que nós temos aí racismo estrutural, que nós temos aí uma fobia social da comunidade LGBTQIA+, e que essas pessoas não são devidamente justiçadas, né? E aí o nome justiçadas mesmo, porque a justiça não procura a prisão, porque elas são invisibilizadas. Será que se fosse eu que morresse, essas pessoas não estariam presas? Talvez sim. Ou com certeza sim. Porque demoraria muito mais tempo por o decreto de prisão sair. Entende? Então, assim, por que demora tanto de um decreto prisional sair? Por que essas pessoas demoram tanto de ser procuradas? Porque são pessoas menos importantes para a sociedade. É isso que a sociedade pensa. Não existe uma cobrança. Não existe uma cobrança. É quase como uma justificativa. Morreu porque tinha que morrer. E isso é gravíssimo. É gravíssimo. Isso é gravíssimo. Sabe, assim... É cobrar da sociedade e cobrar do judiciário, porque nós colocamos importância menor ou maior nas pessoas. São só pessoas. O que elas fazem, o que elas dormem, com quem elas dormem, não me importa. O que importa é respeitá-la tão profundamente que eu vou fazer de tudo para ter justiça. Mas a gente não faz isso. É verdade. Outro dia eu até comentava, né, quando morreu aquela menina em Salvador, se não me engano o prenome dela é Cristal. Foi vítima de um assalto, um latrocínio, né? Uma moça drogada para roubar o celular acabou matando a menina, a adolescente. E eu comentava que foi uma repercussão muito grande, né? Mas que outras cristais morreram na Grande Salvador e ninguém falou disso, porque morrem toda semana vítimas também de assalto e outras coisas, né? E até de violência policial. Uma incoerência, inclusive, né? Salvador é a capital que tem mais negros, os policiais, na sua maioria, são negros e eles matam muitos negros. Então, é um racismo... Mas onde estão esses pretos? Pois é, né? Então, é um racismo... Em todo lugar que essas pessoas estão, porque a gente acaba colocando lugar para as pessoas. Então, a gente precisa perguntar isso. São perguntas dolorosas, assim. Salvador é a capital mais preta que tem. Já foi no Shopping Barra? Onde é que estão? Na Barra Avenida, onde é que estão? No Horto, onde é que estão? Exatamente. Então, mais uma vez, a gente coloca lugar e importância às pessoas. Então, antes de colocar lugar e importância às pessoas, eu preciso dizer que são pessoas, ponto. E que precisam ser respeitadas porque são pessoas. E a gente precisa continuar falando do movimento antirracista, que não basta falar. É preciso
ter uma vida voltada ao antirracismo. Não precisa só falar do movimento LGBT. Eu não preciso ser simpatizante, eu tenho que ser militante, porque as pessoas morrem por ser quem são. As pessoas morrem por conta da sua cor da pele, porque se eu entro numa loja, eu não sou perseguida. Mas se uma pessoa de uma pele retinta entrar na loja, ela é perseguida. Tivemos um caso anteontem no Rio de Janeiro, né? Numa loja de departamento de roupas, uma moça foi experimentar uma roupa e entrou com a sacola e tinha outras roupas dentro dessa sacola e ela foi abordada violentamente por uma moça lá da loja, né, que pegou essa sacola, tomou da mão dela, tirou a roupa de dentro da sacola, jogou no chão, chamou ela de ladra, na presença de várias pessoas. Ela foi constrangida, humilhada. Aí eu fiquei me fazendo essa pergunta, será que fosse uma dos olhos azuis, olhos verdes, né, teria essa mesma abordagem? Não teria. A gente responde muito tranquilamente, não teria. Né? Então, assim, a gente tem uma formação racista. Machista, segregadora. Quando a gente fala de educação, não é uma educação simples, é uma educação holística, de formação social. De formação social. Isso vai levar muitos anos. Eu estava dizendo aqui na abertura do programa, Lara, nós somos uma nação muito jovem, estamos engatinhando em comparação com países europeus, né? Então, nossa democracia, nossa cultura é muito frágil, né? E nós, eu vou me colocar aqui porque somos nós brasileiros, não temos realmente a noção exata, na medida certa do que tudo isso significa. Às vezes até a gente mesmo aqui como jornalista, a gente está defendendo, né? Mas lá no fundo sempre tem essa semente que a gente traz de outras gerações, né? Dos nossos antepassados aí, do machismo, do preconceito, sempre tem. Às vezes a gente fala uma frase que acha que é inocente, mas é um preconceito, né? Então acho que todo brasileiro deveria fazer esse exercício diariamente, né? De se autocorrigir e tentar ajudar ao outro que está passando por uma situação dessa de constrangimento, de uma simples frase, que parece uma frase boba, mas que machuca, né? Às vezes você fala sem sentir, sem pensar. Sim, eu já vi pessoas contando piadas horrorosas sobre negros, né? E eu ficava constrangido, falava, rapaz, por que isso? Não sei o que, é brincadeira, mas que brincadeira é essa, né? Porque no fundo também, quem não veio da Europa, quem não tem uma família com pé lá na Europa, que veio para o Brasil, todos nós somos negros, todos nós somos índios, então somos povos tradicionais, né? Porque fomos formados aqui por índios, mamelucos e tudo mais. Então a gente tem sim, né, como dizem até na gíria, né, um pé na senzala. Se a gente for analisar a nossa árvore genealógica, né? É isso. O que a gente precisa romper esse mito da democracia racial que a gente tem no Brasil, né? Porque a gente diz, mas eu sou descendente. Ok. Mas você age para que isso não aconteça. Você age, você tem uma educação, você tem um formar de vida antirracista, porque não basta dizer. É preciso ter uma construção social. Precisa ter uma construção de vida. Então, Lara, você é uma mulher de pele clara, mas você é uma mulher de raízes africanas, graças a Deus. Mas entre eu e uma pessoa que tem uma pele escura, quem é que sofre preconceito? Da pele escura, né? Então a gente fala de um mito de uma educação antirracial no Brasil, um mito de uma educação que o Brasil aceita tudo, mas é mentira. Senão nós não estávamos nesse 6º lugar de morte de pessoas pretas, nesse 5º lugar de morte de mulheres, nesse 1º lugar da comunidade LGBT. Né? Porque a gente fica escondido nesse país que aceita tudo, a gente fica escondido nesse jeitinho brasileiro e nós não agimos. Porque quando a gente age, diz, olá, é mimizenta, olá, né? Querendo colocar homem e mulher em lugares diferentes. Não é isso. Porque se eu não falo, se eu não educo, a gente vai continuar morrendo e matando. É verdade. Agora, nós vivemos no mundo também, principalmente em nosso país, né? Mas o mundo inteiro age dessa forma, muita hipocrisia também, né? A gente vê grandes marcas aí, utilizando o negro, mas ele não está ali com a bandeira realmente fundamentada nessa defesa do preconceito e tudo. Contra o preconceito, né? Ele usa o negro porque ele sabe que é um mercado muito grande de consumidores. Então, nessa hora,
é bonito, né? Botar um negro no comercial, na frente da televisão. Mas o que é que essa empresa, o que é que essa marca de verdade faz nas comunidades, na periferia, em favor do negro, para ajudar o negro, né? E aí a gente pode pensar no outro momento também. Essa marca tem um CEO preto? Não tem. Essa marca tem uma CEO mulher? Quantos funcionários negros ela deve ter, né? Entende? Então é muito bonito dizer, eu estou indo na periferia ajudar. Não, porque não tem preto só na periferia, não. Eu estou contratando lugar, né? Pessoas pretas com formação, ou eu prefiro deixar minha empresa branca? Eu estou contratando a diversidade, ou eu deixo uma única vaga para a diversidade? Entende? É difícil construir para a igualdade. Porque construir para a igualdade significa mexer onde está posto, onde está tudo certinho, é tirar do lugar. E sair da inércia machuca. Esses dias, outro dia a gente viu um exemplo aqui na Bahia, né, do que é a escravidão nos tempos atuais. É uma senhora em Salvador que trabalhou numa casa, né, numa residência com a família durante anos, não sabia ler nem escrever, e quando ela se viu fora da casa, ela estava tão perdida que ela estava em pânico, ela tinha medo até de falar com as pessoas, né, e de expor alguma coisa, e era uma senhora negra. Será que também, né, claro que esse tipo de escravo, né, de trabalho escravo, análogo existe, né? Você que faz parte da OAB, você sabe que existe muito em fazendas. Muito, e não só em fazendas. Quantas vezes a gente não escuta a pessoa dizendo assim, eu trouxe fulano do interior para ajudar aqui em casa, mas eu trato como filho. Não é filho. Não é filho, não estuda, não tem privilégio nenhum, não, né? E acaba que fica velha, não tem uma aposentadoria, não tem nada, né? E a gente acha normal, né? Assim, não trabalha muito, como da minha comida, mas é o mínimo. É o mínimo que poderia ter. É o mínimo de humanidade que você pode ofertar para uma pessoa que está trabalhando na sua casa. Então oferte a ela também os direitos mínimos. Porque o que a Constituição nos diz, o que a legislação diz, são direitos mínimos. E o mínimo eu não quero dar, imagine. Agora você vê, né, como volta a falar no que a gente falou aqui sobre engatinhar ainda na situação toda. O direito trabalhista na CLT para empregada doméstica, gente, tem apenas 2 ou 3 anos, não é isso? Muito, quer dizer, a gente está vivendo, a gente está construindo essa história, né? Infelizmente, o Brasil tem 500 anos, mas a gente está construindo uma história e essa história ainda vai demorar muito pela frente. Você acredita, como militante, né, em todas essas frentes que você atua aí, você acredita que o Brasil, em que ano a gente vai poder abrir o peito assim e falar, olha, hoje somos um país justo com a sociedade? Eu acho que vai demorar muito ainda. Nós somos um país novo e nós não tivemos uma educação efetiva, né? Quando a gente pensa assim na abolição da escravatura, a gente pensa num marco legal, mas eu não penso em quanto isso demorou para a incorporação, inclusive, das pessoas no mercado de trabalho, que até hoje não existe, de fato. Então, a educação é um processo lento. E que se ele não é iniciado de maneira formal, colocado isso na escola, isso demora ainda mais. Né? Então eu acho que a gente está falando aí de no mínimo mais 100 anos. De no mínimo aí mais 3 gerações de uma educação efetiva. Se não... Agora isso passa muito também, gente, pelas pessoas que você escolhe para legislar e comandar o seu estado, o seu país. Começa pela sua cidade, né? Escolha bem vereadores, escolha bem o prefeito, escolha bem o governador, escolha bem os deputados, principalmente deputados e senadores. Por quê? Porque eles é que fazem as leis, né? Escolha quem ele representa. Exatamente, escolha quem você vê que tem identidade. Isso, que tem a sua identificação. Né? Não escolha o artista. O artista também é bom, óbvio, mas existe aquela pessoa assim, que olha para mim, me veja igual, vai trabalhar por mim e cobre. Não basta apenas o voto, é necessário cobrar também. Né? Você tem o direito de perguntar ao seu vereador o que é que ele fez, ao seu deputado o que é que ele fez, e se não fez nada, no próximo não voltar. A gente não pode deixar as oligarquias familiares continuar. Exatamente. Itabuna tem um dito aqui, Lara, não sei se você concorda, Itabuna, o eleitor sabe votar. Nós nunca tivemos aqui uma reeleição com prefeito ruim, Itabuna. Né? Nós nunca tivemos aqui uma Câmara de Vereadores contínua, a Câmara está sempre sendo renovada, porque as pessoas entendem que aqueles vereadores não merecem outra oportunidade.
E agora a Câmara foi eleita com o Pancadinha, né, aqui em Itabuna, que é um vereador, como você falou, que é do seio de uma comunidade, tem identidade com aquelas pessoas, as pessoas sabem o dia a dia daquela pessoa, né? Então isso realmente é o papel de um vereador. Aí agora o Pancadinha já se elegeu deputado estadual, bacana. Então tomara que ele corresponda a essa comunidade aqui de Itabuna, essas mais de 20 mil pessoas que votaram nele. Então eu tenho dito que o eleitor de Itabuna tem muito isso, né? Ele sabe realmente votar. E eu espero que continue assim e que o Brasil também faça isso, né? Que eleja as pessoas certas para legislar em nosso país, porque realmente tem muita coisa que só vai consertar através dessa política bem feita. Agora, como é que você avalia, você que é da OAB, inclusive, como é que você avalia a atuação da polícia hoje em relação a esses crimes de violência contra trans, contra mulheres? As delegacias especializadas realmente estão trabalhando direitinho? Qual a avaliação que você faz? É muito difícil, né? Assim, o aparelhamento do Estado não está preparado. Não está. Ponto. Nós temos delegacias da mulher em vários lugares inoperantes. Pela falta de estrutura, pela falta de capacitação. Você entra na delegacia da mulher, você vê muitos homens trabalhando. É um problema ter homens trabalhando? Não. Mas você vai pensar que está chegando uma mulher agredida. E a legislação me diz que preferencialmente é atendida por outra mulher. Porque vai impactar, você está chegando agredida por um homem, você vai ser atendido por um outro homem. Entende? Nós temos aí delegacias em que às vezes os delegados e delegadas que estão lá são delegados que estão esperando para a aposentadoria. Então não são pessoas que têm efetiva vocação para o trabalho com a mulher. Isso tudo dificulta. O Estado não coloca computadores, o mínimo, computador com acesso à internet bom para o trabalho. É verdade. Entende? Isso eu já presenciei nas delegacias aí. O pessoal, um sistema lento, horroroso, um computador e uma impressora para mais de 10 pessoas trabalharem, né? Um absurdo isso. Eu até comentei aqui, né, que o governador Rui Costa, para mim, foi o melhor governador que eu já vi, né? Nesses anos de vida que eu tenho aqui na Bahia. Trabalhou muito. Mas para o lado humano, para o lado profissional da polícia, né, dos servidores, ele não foi um bom governador. Ele não olhou essas condições de trabalho dos policiais, né? Para o lado físico ele é excelente. Por exemplo, já está reformando o complexo policial, né? Está reformando, está bacana, está ficando elegante, tudo mais. Mas e o aparelhamento da polícia inteligente para trabalhar, a gente não tem. Cursos, né? O mínimo. É o mínimo, né? Que é um curso de aperfeiçoamento para o policial saber como é que lida com a diversidade, porque ele não foi preparado para isso. Quando ele fez o concurso na década de 80, ele nem sabia o que era direitos humanos. É verdade. E por falar em direitos humanos, né? Esse é outro tema que eu queria tocar com você, porque você até falou aí, as pessoas confundem, entendem mal, mas é que os direitos humanos, né? Quando ele foi trabalhado, principalmente pela OAB, no Brasil inteiro, não foi só aqui, né? Eles se preocuparam muito no início com os direitos dos presos, né? Os presos estão vivendo em más condições, são condições precárias, insalubres, tal. Mas quando morriam pessoas vítimas desses presos, não recebiam o mesmo apoio dessa OAB com o seu Departamento de Recursos Humanos, ou de Direitos Humanos. Então as pessoas começaram a odiar isso. Direitos humanos é só para bandido, né? Então deturpou um pouco essa situação. Mas eu queria que você falasse mais um pouco para quem está em casa, né, sobre essa questão dos direitos humanos. Como a OAB hoje trabalha isso? Então vamos lá. Eu queria primeiro desmistificar uma coisa. Quando diz assim, foi os direitos humanos que foi lá e tirou o bandido da cadeia. Não foi. Foi o advogado que trabalhou bem e está ganhando usou por aquilo. Né? Os direitos humanos, eles servem para pessoas. Então, quando a gente diz assim, e a gente estigmatiza os direitos humanos, a gente traz uma conotação muito negativa, porque primeiro que nós construímos a acepção de pessoas. É quase como a gente dissesse, pessoa tal pode ler, pessoa não pode ler. Então, entenda, a construção social não voltada para a igualdade, que diz que todo mundo é igual, mas a gente não acredita nisso, faz com que eu moralmente qualifique as pessoas. Então, o bandido é ruim, então ele não merece direitos. A mulher também merece mais ou menos. O LGBT mais ou menos.
Quando eu começo a moralizar os direitos humanos, eu começo a categorizar pessoas. Aí está o problema. Né? Porque a gente coloca o direito penal enquanto zoológico humano. Então, eu preciso prender a pessoa e ela ficar lá para sempre. E aí eu sempre pergunto, mas todos nós cometemos crime. Lara, eu não cometo. Comete. Comete. Porque você baixa uma música na internet sem autorização do autor. Na sua festa, você não recolhe a música pro ECAD. Você compra uma bolsa falsa e diz, mas é a primeira linha. Não entenda. Se não comprou... Direto do criador, né? É falsa. Você comete uma série de crimes. Você passa no mercado, você experimenta várias uvinhas. Furto. É verdade. Então, eu tenho o costume de dizer crimezinho, crimezão. Então, se numa forma muito simples não existe pecadinho e pecadão, não existe criminho nem crimão. Tem gente que vai na repartição pública, dá um presentinho ao funcionário para poder, quando chegar lá na fila, não ficar... Lembrar dele, entende? É verdade. Então, assim, se eu não posso qualificar os direitos humanos como acepção de pessoas, porque ele tem que servir para todos. Lara, mas ele não ia na vítima. Mas às vezes é porque não deu notoriedade. Quantas vezes eu, Lara, já trabalhei na assistência à vítima. E porque fui presidente da Comissão de Direitos Humanos durante muitos anos. E aquilo não ganhava notoriedade porque as pessoas não queriam ver. Porque para elas o interessante era só dizer que os direitos humanos foi lá tirar o bandido. É verdade. Entende? E porque também... Como a gente trabalha muito com pessoas em situação de agressão, e isso gera uma repercussão um tanto negativa, então a gente precisa resguardar a vítima também. Então, assim, vou te dar um exemplo. A OAB trabalhou durante muitos anos com aquele caso da moça que foi atropelada no Jardim do Ó. E isso nunca gerou uma repercussão. Porque entre dizer que a gente trabalhou com a moça que foi atropelada no Jardim do Ó durante muitos anos e dizer que foi no presídio, o que é que dá mais mídia? Presídio, né? Entende? Que às vezes é a escolha da notícia que faz com que os direitos humanos fiquem tão pejorativo, porque as pessoas dizem que não querem justiça, elas querem vingança. Então nem o preso pode ter direito. Agora, só para refrescar a memória de todos, né? Você relembra uma suíte rápida aí, o que foi esse caso do Jardim do Ó? O caso do Jardim do Ó foi um caso em que um senhor passou por cima da mulher e ele arrastou essa mulher do posto do Jardim do Ó até mais ou menos ali onde fica a Igreja Universal hoje em dia, né? E essa mulher ficou lá hospitalizada, ela ficou 60 dias em coma, 40 bolsas de sangue, e eu só estou relembrando esse caso porque ele teve o júri popular agora 26 de julho. 26 e como de julho. Terminou? 13 anos de pena por 2 tentativas de homicídio. Rapaz, incrível, né? Agora, as pessoas se queixam, você disse, né? O brasileiro, ele tem essa mania de vingança, né? De pedir a justiça, uma justiça diferenciada, né? Severa, né? Quando é pro outro, né? Se fosse pro filho dele, talvez não, mas quando é pro outro, eles... O filho que deve a pensão. É porque a mulher só quer ganhar dinheiro, se com 200 reais vai comprar o quê? Pois mas quando é no outro, ele quer uma punição pesada, né? E hoje em dia a gente vê até, rapaz, o reality show, né, na vida real, isso já vem de um tempo, né? Você vê aqueles casos que repercutiram muito em São Paulo, né, do Nardoni, que jogou a filha do lá de cima, e outros casos aí. As pessoas iam para a rua julgar, pedir isso, pedir aquilo, como se fosse na época medieval, né? Só falta pedir forca, né? Olha a forca. Mas é por conta dessa frustração social que nós estamos, né? Nós temos uma situação social delicada, as pessoas pendendo perder de compra cada vez mais. E aí o político faz a política do pão e circo. Então, acirrar os ânimos da sociedade para que eu vá na rua, que eu peça justiça. Também uma política de pão de circo, porque eu retiro da população a racionalização sobre o problema. Em que nós estamos, o que é preciso para modificar, onde é que eu tenho que investir a função pública. E aí eu faço leis cada vez mais severas. Quando, na verdade, o incentivo deveria ser na educação, na saúde. E aí eu dou o circo. Né? Então, vamos endurecer a lei.
Sim, cada vez mais leis mais fortes, cada vez mais pessoas presas, a sociedade vai parar onde? E nós tivemos agora, né, um caso que eu queria citar como exemplo, né, da Flor de Lis, aquela ex-deputada que matou o pastor. Ela foi condenada a 50 anos e 28 dias. Aí o pessoal aplaude, bacana e tal. Mas a própria lei no Brasil diz que ninguém pode ficar mais do que 30 anos preso, não é isso? Hoje modificou, são 40, desde 40. 23 de janeiro de 2020. Mas hoje todo preso bem comportado, ele sai com um terço da pena, não é isso? Depende do crime. Se for crime hediondo, 2/5. 2/5, né? Então, por exemplo, a condenação de Flor de Lis foi triplicamente, né? Qualificado, duplamente qualificado numa tentativa. Ela deve cumprir quanto tempo de cadeia? Você vai jogar 2/5 sobre 50 anos. Por que as minhas penas são dadas tão altas? Justamente para que os benefícios a pessoa compra integralmente fechado. Então, se você joga 2/5 em cima de 50 anos, ela vai passar um bom período preso. Lara, por que Fernandinho Meiramar teve 300 anos de prisão? Porque a progressão de regime é dada sobre o valor total da pena e não sobre a quantidade de tempo que ela ficará presa. Tá. É por isso. Então, às vezes, quando faz o valor total, ele vai ficar o tempo todo preso, porque a progressão dele sairia mais tarde. Entendi. Então tá aí. Agora, sinceramente, eu acho essas leis do Brasil, né, cheias de brechas. Tudo bem, os advogados, como você falou, né, e você é advogada, a gente respeita, precisa trabalhar. E esse trabalho que enaltece a nossa democracia, né? Porque se não fossem os advogados, a gente não tinha direito a nada. Todo mundo precisa de advogado. Uma vez na vida, todo mundo vai precisar da gente. E graças também à lei do concurso, né? Hoje todo juiz, todo promotor, seja lá o que for, ele teve que uma hora ser advogado primeiro. E não se engane não, viu? Depois que eles aposentam, eles querem voltar a advogar, viu? Com certeza, eu conheço vários. Então, o que eu avalio, Lara, é a questão da legislação, né? Eu acho que a legislação nossa é muito cheia de muitas leis e todas com muitas brechas, e aí acaba às vezes facilitando a vida de alguns bandidos. Por exemplo, nós tivemos um bandido perigosíssimo em São Paulo, que foi solto por uma canetada do ministro, que agora já até se aposentou, né? Não foi Aires Brito, não. Foi um outro lá, ele até do Nordeste aqui, parente do Fernando Collor de Mello. Ele se aposentou já recentemente, mas ele deu uma canetada e tirou esse bandidão da cadeia e o cara sumiu, desapareceu no mundo, ninguém sabe onde foi parar. Então assim, mas ele fez isso errado? Não, ele fez baseado na lei, a pedido bem feito, bem formulado de um advogado, né? Então, quando o advogado consegue soltar um bandido desse numa canetada do juiz, é porque foi baseado na lei que os deputados fizeram, né? Então, sempre a gente está esbarrando nessas questões, né? Os deputados é que fazem as leis. Se as leis são mal feitas, dá no que dá, e a população fica insatisfeita. E a gente precisa saber se essa legislação é mal feita mesmo, ou nós que queremos vingança. Também tem esse detalhe, né? Mas é que às vezes revolta realmente alguns casos, né? Eu não diria nem vingança. Por exemplo, eu penso dessa forma. Quando você vê um indivíduo matar um outro para roubar um celular, para mim é um motivo banal. Sim. Né? Então, um caso desse não é para o cara, como disse Lula, infelizmente, tomar uma cervejinha. Ele tem que responder. Ele vai responder por latrocínio. A pena inicial dele é 20 anos. 20 anos, né? 20 anos. De latrocínio, pena inicial são 20 anos. É muito pouco provável dele pegar 20 anos. Ele vai pegar entre 25 e 30. Né? Só um bom tempo. Aí, pelo menos um terço ele tem que cumprir, não é isso? Latrocínio é crime hediondo, 2/5. 2/5 também, né? Então tá aí. A gente está aqui aproveitando a presença de Lara como advogada, né? Já fez parte aí da questão dos direitos humanos da OAB. Ela faz ainda, né, indiretamente, porque o que ela faz hoje em defesa das mulheres, dos trans, LGBTs, LGBTs, é o direito humano também, né? Hoje eu contribuo para a OAB de outra forma. Hoje eu estou conselheira seccional da OAB. Então hoje eu sirvo a OAB de Itabuna em Salvador. Fazendo a parte de consulta aos processos administrativos movidos contra advogado. Né, ou por advogados também. E aí faço esse trabalho de representação da OAB na Bahia toda. Eu tenho até uma pergunta para te fazer daqui a pouquinho sobre isso. Mas e o que você faz hoje em defesa das mulheres e esse movimento, né?
tudo isso é direitos humanos, né? Sim, sim, com certeza. Com certeza. Agora, você falou sobre essa questão, né? Você está fazendo parte do conselho da OAB. Existe ainda muito corporativismo dentro da OAB, a proteção a esses advogados que cometem erros e crimes contra clientes. Como é que é tratado isso dentro da OAB? Isso é tratado de forma muito séria, né? Existe um processo, processo com julgamento, com devido processo legal. O advogado é julgado pelos seus pares dentro das câmaras. Ele pode ter o recurso. Eu estou num órgão chamado órgão especial, que equivaleria ao STJ, né? Então a gente tem o recurso do recurso, vai para o órgão colegiado em que eu decido, e ainda tem mais um recurso que ele pode ou não chegar ao Conselho Federal. Bom, o que é que acontece? Todos os processos movidos contra advogados são processos sigilosos. Então acontece de nós termos uma grande quantidade de exclusão, uma grande quantidade de condenações, assim, de exclusão, de suspensão, de avisos, de advertências, e isso não chega ao grande público porque não pode chegar, porque o processo é sigiloso. Mas a gente tem um grande número de exclusões aí. Mas quando esse advogado é excluso, né? No caso, ele é expulso. Ele não pode mais advogar. Não pode mais advogar. Isso tinha que ser público, né? A partir daí é público. A partir da decisão do conselho pode se tornar público, mas o processo ele é todo sigiloso. Todo sigiloso. A gente não pode dar publicidade. A OAB dele é cassada, o registro é cassado, sai dos registros que nós temos na OAB, tem lá a OAB cancelada e ele não pode mais advogar, porque só é advogado pelo órgão de classe. Exatamente. Ele pode até continuar sendo bacharel, porque ele se formou, mas não pode atuar como advogado. Agora, com relação a isso, né, ainda, existem muitos casos na Bahia? Existem na Bahia, em São Paulo, no Rio, existem sim. A gente tem pessoas cada vez mais tomando coragem para a denúncia. E é importante que essas denúncias sejam feitas. Quais são as maiores queixas assim contra os advogados? Então, assim, a gente tem queixa principalmente de captação ilegal de cliente por conta das internet. Né? Que aí é uma questão ética, indevida, né? É uma questão ética, e a gente tem muitas questões éticas mesmo, assim, de demora de entrega dos valores ao cliente. Tem bastante. Né? Tem advogado até que pega o dinheiro, né, e não repassa, né, a parte do cliente. Ou até repassa menos, né, engana o cliente. Tem essas porcentagens também. Né? Mas a OAB trabalha bastante para que isso não aconteça. Inclusive dentro das faculdades hoje, a gente faz esses trabalhos de ir para a faculdade, de fazer estudos sobre o estatuto, dizer, olha, essa porcentagem até tanto pode ser cobrada, depois disso não pode, depois disso gera processo, você pode perder a OAB, né? Porque as pessoas têm um grande mito com relação ao advogado, que o advogado tem que ganhar muito dinheiro, senão ele não é advogado, né? O advogado tem um melhor carro, melhor terra. Mas isso tem um custo, e o custo vem através do aprofundamento do conhecimento que você tem da sua área. E eu acho que todo trabalho de forma honesta, ele traz para você o retorno. Com certeza. Mas é preciso que a gente tenha atenção sobre isso. Quais são os percentuais hoje, qual o limite, né, do percentual que um advogado hoje pode cobrar? Nós temos aí 30%, 40% e 50%. O advogado jamais pode ganhar mais do que o cliente. E hoje tem cliente que faz muita confusão também em função de uma verba que é chamada verba de sucumbência, né? Isso, a verba sucumbencial não é. A gente tem dois tipos de honorário. O honorário contratual, que é aquele que a gente faz um contrato, e nós temos os honorários sucumbenciais que a justiça determina por conta de todo o trabalho que foi feito pelo advogado, que nada tem a ver com o cliente. Não sai do dinheiro dele, inclusive. Vem da outra parte. Vem da outra parte. Vem da outra parte. Aí as pessoas normalmente somam. Não, mas você vai ganhar tantos por cento, é muito. Não, calma. Não. Esse dinheiro aqui nunca foi seu. Esse dinheiro é meu. Aí é outra história. Então já vi gente reclamando sobre isso, né? E já até conversei com um advogado sobre isso também. E há muita confusão ainda, muita desinformação, né? Muito. Bom, agora voltando à mulher, nós vamos ter uma caminhada sábado, né? 3 de dezembro. 3 de dezembro, é sábado, né? É sábado, 3 de dezembro. Saindo do Jardim do Ó. Isso, a partir das 9 horas da manhã. A gente sempre pede para chegar um pouquinho mais cedo, a partir das 8, para que a gente faça essa caminhada. Eu infelizmente, esse ano não estarei presente, porque vou estar trabalhando na OAB. Vai estar em Salvador, né? Isso, e aí eu chego no sábado à tarde, mas estarei
né, em prol da OAB, mas peço que, por favor, todas as mulheres entrem em contato com um grupo de mulheres do Brasil, que é a que está organizando, adquira a sua camisa. Ah, Lara, eu não tenho dinheiro para comprar a camisa. Não tem problema. Vá de branco, dia 3 de dezembro, a concentração a partir de 8 horas da manhã do Jardim do Ó, para que seja um evento que traga visibilidade para as questões da mulher. É isso aí. Ô Lara, você como mulher jovem, né, e experiente nessa parte aí do direito, do direitos humanos e tudo mais, da violência contra a mulher, você defende, você inclusive faz parte do grupo As Marias, não é isso? Das Marias, isso. Das Marias. Qual o recado que você dá agora para uma jovem, né, que está assistindo a gente, que tem um namoradinho ciumento, qual o cuidado que ela deve ter, o que é que ela tem que prestar atenção nesse namorado, para não se aprofundar muito quando a relação, né, estiver complicada? A primeira coisa é que você é suficiente. As pessoas esquecem de dizer isso para os nossos filhos. Você é suficiente sozinho. Você se basta. E qualquer tipo de relação que diminua, que retire a sua liberdade, que te torne pequena, você precisa sair. Porque a violência começa de forma pequena, silenciosa, e ela evolui até a morte. Por quê? Porque as pessoas vão nos testando. Primeiro, não use o batom vermelho, não pinte a sua unha, a sua amiga não presta, para que você fique sozinha. E aí depois começam as agressões físicas até chegar à sua morte. Então, não espere, não se submeta e lembre, você é suficiente e importante. Se proteja. Agora, e caso não consiga se proteger, procure ajuda. Pode me procurar no Instagram, procure o Instagram do Das Marias, procure o Instagram da OAB Mulher. Procure ajuda sempre. Agora tem aquelas meninas que já estão bem envolvidas, né? E aí quando termina o rapaz, né, não aceita esse término, né? E aí fica uma cobrança, uma vigília para ver se ela aparece com outro. E aí, como fazer? Boletim de ocorrência urgente. Esse crime chama stalking, um crime de perseguição. Você é livre para ter o seu relacionamento da maneira que você quiser, onde você quiser, inclusive para terminá-lo. Boletim de ocorrência, stalking. Procura a OAB, procura uma mulher advogada, vamos fazer um pedido de medida protetiva. Ah, não saiu não o que ela falou aí? Então vamos repetir, por favor, acho que a bateria acabou aí. Vamos embora, acho que a primeira coisa que você tem que fazer, boletim de ocorrência, minha amiga. Existe um crime chamado stalking. Faça o boletim de ocorrência, vamos fazer a medida protetiva, procure uma advogada, procure lá o Das Marias, procure a OAB, procure a comissão da OAB, tudo na internet você faz muito rápido. A gente vai te ajudar. Vai fazer um boletim de ocorrência e vai pedir a medida protetiva. É preciso que você se sinta confortável e protegida. Lara, muito obrigado por você ter vindo aqui ao programa, a gente bater esse papo agora, feriadão, muita gente está em casa aí nos assistindo, né? Com então certeza. Eu queria te agradecer. Muito, muito obrigada. Precisando, é só chamar que eu volto, que eu sou conversadeira. Vamos sim, vamos chamar sempre aqui, né? Quem sabe você fazer o quadro aqui das Marias, né? Vamos, gente, vamos fazer para fazer esse audiocast, por favor. Vamos começar o mês que vem. Vamos, combinado. Pronto, tá combinado aqui de público. Já tá tem vendo data que marcada. beleza? Muito obrigado e um bom feriado para você. Bom feriado, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Ok, conversamos aí com a Lara Kawark, ela que é do grupo Das Marias, faz parte do conselho da OAB e falou aqui sobre a violência contra as mulheres, né, o feminicídio e também contra os LGBTs e trans. Bom, Heloísa está aqui com a gente, vamos a mais destaques aí, Heloísa, do Jornal à Tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil. Isso mesmo, Barbosa. Estamos aqui, né? Frente fria atinge Salvador e causa chuvas no feriado. O avanço de uma frente fria provoca um tempo instável nesta terça-feira, dia 15, em Salvador, com probabilidade de chuva de 91%. A temperatura mínima prevista para a capital baiana é de 23 graus e a máxima de 28 graus. De acordo com o boletim meteorológico divulgado pela Defesa Civil de Salvador,
A previsão para esse feriado de proclamação da República é de céu nublado e chuvas moderadas a qualquer hora do dia. As chances de chuva diminuem ao decorrer da semana, com céu claro e menor possibilidade de precipitação na quarta-feira. E já que entramos, Barbosa, no assunto de chuvas, estamos aqui com alguns vídeos desse momento na cidade de Itabuna. A gente pode exibir, produção? Vamos lá, vamos mostrar aí como é que tá a chuva em Itabuna, né? Continua a gente tem chuva. As imagens de alguns bairros nesse momento, né? A gente teve uma manhã chuvosa, a chuva bem forte e alguns lugares já estão alagados aqui em Itabuna. E nós estamos com as imagens aí. Produção não está com a imagem ainda não? Então vamos ler uma outra notícia aqui, algum outro destaque, enquanto a produção prepara essas imagens pra gente. Eu queria até lembrar, Carolina, falando sobre esportes, Heloísa. Carolina não, perdão, é Heloísa. Falando sobre esportes, né? A seleção brasileira já está treinando na Itália. Daqui a pouco a gente vai buscar imagens aí ao vivo, né, dos treinos da seleção brasileira. São 4 horas a mais, né? Então nesse momento lá já estamos chegando às 15 horas na Itália. E a seleção brasileira treina debaixo de chuva e frio na Itália, né? Estamos no inverno lá italiano. E isso é um clima que difere muito do clima que a seleção vai encontrar no Catar na próxima semana. Então nos preocupa isso. Algumas seleções já foram direto para o Catar para se ambientar, se aclimatar, né, com o tempo, porque é clima de deserto no Catar, de dia é muito calor, muito abafado, né, e muita umidade, e à noite é muito seco e muito frio. Então é um clima louco e isso pode causar gripe, jogadores e tudo mais. Então eu acredito que a seleção brasileira já deveria estar treinando no Catar. Por exemplo, a Argentina e outras seleções de lugares mais frios, eles foram treinar em regiões próximas ao lugar da Copa, ao Catar, que tem o mesmo clima. Então o Brasil deveria ter ido para lá. Eu acho um erro estratégico da seleção brasileira ficar na Itália, um clima de inverno europeu, para depois se dirigir a um clima de deserto e chegar lá faltando poucos dias para o jogo, que é o dia 24. Então, eu acho temerário. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas tem mais destaques aí, não tem, Heloísa? Temos sim, Barbosa. Inclusive, residência da UFBA preocupa ex-alunas. O grupo de ex-moradores da residência da Universidade Federal da Bahia, UFBA, reivindica ao novo reitor Paulo Miguel maior atenção com a conservação das instalações prediais do casarão do bairro do Canela. Alegam as hoje profissionais nas mais diversas atividades ser a edificação situada na rua Araújo Pinho, uma memória viva da UFBA, portanto, merece mais atenção por parte do gabinete da principal liderança da comunidade acadêmica. Denunciam as históricas UFBianas a possível ameaça à estrutura da chamada R3, pois estaria expondo cicatrizes de uma suposta manutenção deficiente, apesar de sua importância. Ok, já temos imagens aí da chuva, viu, Heloísa? Então vamos exibir. Vamos lá, vamos mostrar como é que estão as ruas de Itabuna. Isso aí é que bairro? A entrada do bairro Jardim Primavera, ali próximo à igreja quadrangular. A rua Campo Verde, ali tem um canal ali também, ó. Aqui é absurdo, hein? Aí não dá para passar nem de carro, porque você pode cair num buraco aí sem Temos saber. mais imagens que tem alguns lugares que já tá pior, Barbosa. É. Terrível aí, viu? E nós não tivemos até agora, por parte da prefeitura, nenhum contato, né? Tá todo mundo viajando, feriadão, o pessoal da prefeitura tá, né? Todo mundo curtindo aí, enquanto o povão tá sofrendo aí. Olha aí, o bujão na rua, né? Pessoas desesperadas, uma geladeira, rapaz, ali, ó. Ali perdeu tudo, né? Comida, perdeu tudo. Uma máquina de lavar ali mais adiante. Olha que drama está vivendo a população de Itabuna hoje. Novamente, né? Novamente. Agora, é bom lembrar para o pessoal que é de fora de Itabuna, que está nos assistindo, Heloísa, que isso não tem nada a ver com o Rio Cachoeira. Essas águas são águas de chuva, né, que enche canais, como esse aí do bairro São Caetano, né? Exatamente. E aí acaba que transborda e alagam as residências. E sem falar na situação dos bueiros entupidos, né, Barbosa? Que não e tem muito uma lixo. atenção. Esse canal, por exemplo, foi construído na década de 80 para acabar com as enchentes aí. Olha aí, a força da água. Que absurdo. Agora veja quanto lixo as pessoas deixam na rua
e vai entupindo os bueiros, esgoto. Ó. Você vê que tem um redemoinho ali, Sim. ali deve ser um bueiro. Então esse lixo entra aí e entope. Olha o saco de lixo que vai entrar ali agora. Ó. Então, gente, vocês têm que ter cuidado com isso, né? Não pode deixar lixo na rua. Você não pode deixar lixo à toa. Ali parece que a igreja é quadrangular, né? Exatamente. Olha aí, uma casa como tá, cheia de água. Olha a geladeira ali, ó. Aí as pessoas perdem comida, né? Ó o armário como tá ali, debaixo d'água. Esses armários vão ter que jogar fora, porque são aglomerados. Hoje em dia não se faz mais nada de madeira, né? Isso aí é pó de madeira com cola. Que é MDF, né? É um MDF falso, né? Chama aglomerado. Não é nem MDF de verdade. Mas também o MDF não suporta água. Não suporta. Ele não pode nem ver água. Então, com isso aí, já perdeu móveis ali. Isso é um prejuízo de mais de R$3.000 aí, ó. Guarda-roupa, móveis de cozinha, estante. Sem contar com comida, alimentação que foi embora ali, né? Exatamente. E todos os pertences pessoais, né? Muita coisa levada junto com a chuva, né? Roupa, outros Sapato, pertences pessoais. Tênis, né? Exatamente. E outra coisa, gente, aí entra a cobra que sai desse canal, rato, aí vai tudo para dentro das casas. Isso é um drama. Isso eu já presenciei isso várias vezes em Itabuna. E entra prefeito, sai prefeito, eles não limpam esse canal. Não sei o que fica esperando, né? Esse canal tinha que ser limpo, cimentado, tirar todo esse mato aí de dentro do canal, mas não fazem isso. Aí quando chove é o que dá. Aí as pessoas estão prejudicadas, tá todo mundo viajando na prefeitura, a prefeitura hoje é feriado mesmo, seria, né, de qualquer jeito, mas ontem foi dia do funcionário público e sexta-feira muitos enforcaram. Então eles viajaram na sexta e só vão voltar amanhã de tarde. Enquanto isso, a população está sofrendo. A gente tentou contato aqui com o pessoal da Defesa Civil, até agora não conseguimos nada, né? Vamos continuar tentando para ver se eles falam alguma coisa para a gente aí, né? É isso. É um drama. A situação está precária mais uma vez, E né? segundo a previsão do tempo, vai continuar chovendo em Itabuna, viu? Então isso preocupa mais ainda, é mais um fator que nos preocupa saber que a chuva vai continuar. Inclusive hoje pela manhã, quando eu estava vindo aqui para os estúdios, eu passei ali na Avenida Aziz Maron, ali bem perto do shopping. E tinha ali, rapaz, um tremendo aguaceiro ali, né? Quase eu não passo com o carro, né? Meu carro baixo, quase eu não passei. Então corri o risco de passar ali, né, mas com água no meio do carro. Então Itabuna sofre muito quando tem chuvas fortes, como foram as de hoje pela manhã, uma chuva torrencial. Eu não sei da Defesa Civil, porque não conseguimos contato, mas eu acredito que choveu mais de 100 milímetros hoje pela manhã em Itabuna. Uma chuva torrencial muito forte, que alagou aí muitas casas, entupiu bicas, foi uma confusão aí. Mas vamos ver, né, o que é que vai ser feito aí pelo poder público para aliviar o sofrimento dessa população que você viu aí, perdendo guarda-roupa, perdendo armário, móveis de sala, de cozinha, comidas, roupas. O que é que vai ser feito para ajudar esse povo, prefeito? Vamos ver se o prefeito dá um alô aí. E sem falar, né, Barbosa, que tem todo o trauma também psicológico, porque normalmente essas casas que são afetadas são as mesmas casas que já foram afetadas na última enchente que tivemos, né? Exatamente. Então já vem pessoas calejadas, que sofreram muito na última enchente e aí vem passar por isso novamente. Pois é. Olha, tá um problema sério isso aí. Mas vamos aguardar, não tem mais o que fazer agora, gente. É lamentar o que vocês perderam, né? Esperar, quem sabe, que a prefeitura faça alguma coisa por vocês. Eu não acredito, né? A não ser que seja uma doação, como foi da outra vez, né? Que pessoas do Brasil inteiro doaram aí e o prefeito rateou aí entre 9 mil pessoas esse dinheiro arrecadado, 12 milhões. Então não sei agora se vai ter ajuda para vocês, mas deveria, né? Porque muita gente perdeu tudo que tinha e chuva? É culpa da prefeitura? A chuva não. Mas o fato de encher a rua porque esse canal aí, a gente já avisava aqui há muito tempo que esse canal tinha que ser desobstruído, limpo, para que numa chuvarada como essa, que a gente sabe que quando começa esse período em Itabuna, chove muito, sempre choveu, não é de agora, não é novidade chuva nesse período do ano em Itabuna, que vai até dezembro ou janeiro essas chuvas fortes. Então a prefeitura deveria ter limpado esse canal, né, principalmente esse canal que sai do Pedro Jerônimo, passa pelo São Caetano, passa ali perto do Sarinha, né, aqueles bairros ali, vai parar no Gogó da Ema,
que a gente nem sabe como está lá, deve estar pior do que essa situação aí. Esse aí que a gente está mostrando já é outro canal no Sarinha, que vai pelo Vila Anália, né? Encheu o bairro Vila Anália todo e ali perto da rua Campo Verde, no Sarinha. Já é outro canal que deságua também nesse outro canal do Gogó da Ema. Então é muita água, né, e muito problema para o pessoal que mora nessa região. A gente lamenta muito e fica aguardando um posicionamento da Defesa Civil, tá certo? Vamos lá, galera. Temos aqui mais um destaque, Barbosa. Homem é morto a tiros em ponto de ônibus na Avenida Gal Costa. Um homem identificado como Valmir Soares Cerqueira, de 49 anos, foi morto a tiros na manhã dessa terça-feira, dia 15 de novembro, em uma parada de ônibus na Avenida Gal Costa, em Salvador. Segundo informações preliminares, a vítima, que era agente de vigilância, esperava o transporte coletivo quando foi surpreendida por 4 homens armados a bordo de um veículo que deram voz de assalto. Valmir teria então reagido e acabou sendo alvejado pelos criminosos. Uma guarnição da Companhia Independente da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. Os agentes chegaram a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, mas a equipe médica já encontrou a vítima sem sinais vitais. A autoria do crime ainda é desconhecida e a motivação do crime não foi confirmada. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Então temos aí, Barbosa, mais um destaque de violência na Bahia. É isso aí. E tem mais coisa acontecendo, né? Ontem nós tivemos aqui, até no programa do Denilton também, né? Registro de muitas mortes que aconteceram aqui no sul da Bahia. Você registrou há pouco uma morte aí, né? Em Itajuípe, não foi? Exatamente. Itajuípe. Itajuípe. Muitos crimes acontecendo na Bahia. A Bahia se tornou um estado muito violento, né? Hoje, se a gente for ver a estatística, a gente só perde aí para o Rio de Janeiro e olhe lá, viu? De repente está até na frente do Rio de Janeiro aí, em mortes violentas. Essa morte aí hoje pela manhã em Salvador, o rapaz parece que estava armado, né? E reagiu ao assalto. Ele era um vigilante e acabou sendo baleado, né, por assaltantes. Infelizmente, mais uma vida perdida aí, né, por roubos. E exatamente. Parece que de um mês para cá a coisa se acirrou mais, né, nessa questão de roubos, principalmente em ponto de ônibus, para roubar celular das pessoas. Olha, tá complicado, viu? Eu acho que você, se tiver dinheiro, você deve comprar um celular só para entregar para o bandido, né? Porque, infelizmente, você está no ponto de ônibus. Aqui em Itabuna, na semana passada, tinha uma moto, cinquentinha, fazendo um arrastão em todos os pontos de ônibus de Itabuna, 5 da manhã. Quer dizer, o cara está se preparando para trabalhar, vai pegar o ônibus e é assaltado. Tem que entregar o celular e se não tiver celular ainda pode ser pior para você. Verdade. Então é uma situação complicada, né, e a gente lamenta muito que o nosso presidente eleito, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, tenha dito uma frase tão infeliz, né, que o cara quando rouba um celular é para tomar uma cervejinha. Isso aí incentivou ainda mais esse crime de violência no Brasil. A gente lamenta muito essa frase infeliz do Lula, como outras que ele disse aí, né? Tomara que quando ele assuma o poder, ele se retrate e procure melhorar a segurança do Brasil, porque está um absurdo. E temos aqui, Barbosa, mais um destaque. Padre queniano morre após afogamento no Rio São Francisco. O padre queniano James, de 35 anos, morreu após ser vítima de afogamento no Rio São Francisco, em Juazeiro, na região norte aqui da Bahia. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira, dia 14 de novembro, na localidade conhecida como Prainha da Marinha. James atuava na paróquia João Batista, na cidade de Jaguari, no centro-norte baiano, e segundo corpos de bombeiros, o padre se afogou enquanto tomava banho no rio com alguns amigos. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal de Juazeiro e não há informações sobre o velório nem o sepultamento do padre. A gente tem aí, né, mais um caso de afogamento no Rio São Francisco. A gente lamenta muito, viu? O padre queniano, né, foi tomar banho de rio e acabou morrendo afogado. Exatamente. É uma pena. Por falar em Juazeiro, Heloísa, né, a gente lembra do baiano Daniel Alves. Aliás, que lugar para ter gente bacana, né? Juazeiro deu aí o primeiro cantor da Bossa Nova do Brasil, né? Depois veio a Ivete Sangalo, né?
Temos aí o Daniel Alves e tantos outros famosos aí que saíram de Juazeiro. E o Daniel Alves vai jogar a sua última Copa, se jogar, né? Porque o Tite levou o Daniel Alves, segundo comentários de bastidores, a pedido do jogador Neymar. O Neymar tem o Daniel Alves como um apoio moral ali, né? Precisa dele nos bastidores, nos vestiários. E aí o Tite levou o Daniel Alves, que não estava bem no Pumas do México, né? Não estava jogando bem, mas acabou sendo convocado a pedido aí do Neymar. Jogador de 39 anos, quase quarentão, né? Vai para a Copa, mas provavelmente se jogar vai ser um pouquinho lá, 5, 10 minutos, que ele não aguenta mais do que isso, essa é a verdade, né? Aí tem imagem do primeiro treino da seleção brasileira, né? O pessoal treinando em academia, treinando em campo também, condicionamento físico. E o Tite hoje, inclusive, deve estar fazendo agora, né, nesse momento lá que já vai dar aí 4 da tarde, fazendo o seu primeiro treino com bola lá, coletivamente, para entrosar essa rapaziada aí, para seguirem semana que vem para o Catar. Aliás, no final de semana, né, eles seguem para o Catar, onde jogarão dia 24, primeiro jogo da seleção brasileira contra a Suíça. E aí tá a imagem para você ver do Daniel Alves, o Pedro ali do Flamengo, né, treinando. Os jogadores da seleção brasileira, o Fred ali, que está no Liverpool. Aliás, no Liverpool não, ele está no Manchester United, né? Juntamente com o outro jogador aí que serve a seleção brasileira, que saiu do futebol, da Inglaterra mesmo, né? Aliás, não, saiu do Real Madrid, né? Para a Inglaterra, está jogando no Manchester também, junto com o Cristiano Ronaldo e o Fred. Cristiano Ronaldo, que mais uma vez vai servir a seleção italiana. Ali você vê o Vinícius Júnior, também joga no Real Madrid, né? E os goleiros do Brasil. Aliás, o Brasil de goleiro está bem servido, viu? Inclusive, muita gente boa ficou de fora dessa lista, mas o Brasil tem bons goleiros. O Everton do Palmeiras, tem ali o Demerson do Manchester City, né? Vários do Liverpool também, tem goleiro da seleção brasileira. Na Europa, os bons goleiros, né, do Brasil estão lá. Aqui no Brasil a gente ainda tem o Cássio, mais de 20 mil pessoas tem outros grandes jogadores, né, que estão aí servindo a seleção brasileira. Bom, aí são imagens do treino lá na Itália. Inclusive hoje amanheceu bem nublado lá também, onde o Brasil faz treino, né, porque lá é inverno, estamos no inverno. Sempre cai aquela chuvinha fina e muito frio. Como eu disse aqui há pouco, vai ser um choque térmico aí quando o pessoal chegar no Catar, né? Porque eles estão acostumando com esse clima frio, onde eles já estão, né, há muito tempo, que 90% dessa seleção joga na Europa, e vão seguir aí para o Catar, no deserto, onde faz muito calor durante o dia, mesmo no inverno lá, muito calor. E aí, Heloísa, vamos a mais um destaque aí do Jornal à Tarde? Destaque, mas antes do destaque, Barbosa, eu queria até comentar que assim que eu dei a notícia desse padre, eu me lembrei que o Rio São Francisco, inclusive, foi onde o ator, o Domingos Montanher, né, se eu não me engano o sobrenome dele, se afogou durante as gravações de uma novela, né? Ele e a Camila Pitanga saiu com vida, ele infelizmente não sobreviveu nesse mesmo rio que aconteceu essa tragédia com esse padre queniano. É verdade, eu nem lembrava desse fato. Bom, a gente estava falando da Copa aqui, né? A gente já tem mais aí do treino de hoje, né? Muitos gols do treino de hoje lá na Itália. Vamos conferir os golaços aí do treino da seleção brasileira? Oi? Ah, foi de ontem, né? Foi ontem, não foi hoje então. Tem aí as imagens? Ah, já passou aí, né? Então tá bom. Bom, então a gente está aqui com o programa TV News nesse feriadão, né? Muita gente em casa, porque choveu hoje, né? Outros já estavam na praia, estão nos assistindo aí em Ilhéus. Eu quero mandar um abraço. Ilhéus também, que está muito nublado e com chuva no decorrer do período. E pode chover mais, hein? A partir de hoje em Ilhéus e Itabuna. A previsão do tempo dá chuvas fortes para hoje, amanhã e sexta-feira. Até sexta-feira, né? Então, não sabemos, como eu disse no início do programa, se isso vai se confirmar, porque são nuvens que estão no céu e sofrem influência dos ventos. Então, essas nuvens podem passar por aqui e não chover mais. Então, a gente vai aguardar amanhã para ver como é que se desenrola, mas a previsão é para chuva hoje e amanhã, principalmente amanhã, tá certo? Não só Itabuna, mas Itabuna, Ilhéus e Salvador. Salvador hoje e amanhã vai ficar parcialmente nublado, mas amanhã à tarde pode chover. E segundo a previsão do tempo, sexta, sábado e domingo tem chuvas na capital.
Ilhéus, essa previsão também, menos sol, né? Vai ter mais chuva do que sol. E Itabuna já está chovendo e vai continuar chovendo hoje e amanhã até sexta-feira, diz o Clima Tempo, a previsão do tempo do Clima Tempo. Bom, você está aí com o nosso aplicativo também, não é isso, Heloísa? Isso mesmo, Barbosa. O nosso aplicativo ele está disponível e você que tem uma edição favorita que você não pôde assistir ou que você quer assistir novamente, é possível lá no TVI Play. Então, você acessando o nosso site, você vai ter acesso a todas as edições passadas, não só desse programa que vocês estão assistindo agora, o TVI News, como também de outras programações daqui da TVI, como o Alerta Cidade, o De Olho no Som, o Baião de 2. Então, se você perdeu alguma programação e quer assistir ou quer rever alguma favorita, você pode acessar o nosso portal. E lembrando que vai entrar aí também no playlist, né? Essa semana Sim. ainda, o Síndico, que é a minissérie de Betsy de Paula, que foi produzida em Itabuna e que foi veiculada na TVI. E vai constar aí também na playlist para a pessoa assistir a hora que quiser, aonde quiser. E temos que lembrar também que se você tem Android, você pode instalar o nosso aplicativo no seu celular. Em breve estará disponível também para você que tem iPhone, tá? Em breve. E por enquanto, você que quer olhar a nossa programação e não tem ainda disponível para o seu celular, você pode acessar o nosso site. E vamos lá para mais um destaque aqui do Portal à Tarde. Lembrando que o site é tviplay.com.br. E aqui, Barbosa, nós temos mais um destaque aqui do Portal à Tarde, que diz o seguinte: a Defesa Civil investiga substância fétida em praia de Jauá e Jacuípe. Uma substância desconhecida foi encontrada na manhã de segunda-feira, dia 14 de novembro, nas praias de Jauá e Barra do Jacuípe, na costa de Camaçari, região metropolitana de Salvador. De acordo com a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Camaçari, moradores da região entraram em contato com o órgão, informando a aparição de um material de forte odor e aparência esverdeada. Os agentes e técnicos da empresa Cetrel realizaram a coleta da substância e a encaminharam para análise laboratorial. O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos também foi comunicado sobre o ocorrido. A Defesa Civil do município alerta a população, visitantes e turistas para redobrar a atenção ao notar as manchas e não se aproximar, evitando entrar na água até que seja verificada a procedência do elemento. Então a gente teve aí nas praias de Salvador uma substância desconhecida encontrada que até então não sabe-se o que é e foi levada para estudo, e a Defesa Civil alerta tanto moradores quanto turistas para que, se vê alguma mancha, fique distante, não se aproxime, porque até então a substância é desconhecida. É isso aí, complicado, hein? Exatamente. Mais uma substância que aparece aí, vamos ver, né? É bom você não, como ela falou aí, não se aproximar muito, né? Não tocar nisso aí, porque a gente não sabe o que é que pode ser. Recentemente aqui no litoral do sul da Bahia, voltaram a aparecer manchas de petróleo, né? Muito petróleo bruto, e até agora não se sabe a origem desse petróleo. Então, vamos ficar aí aguardando, né, que as autoridades se manifestem. E aqui, Barbosa, nós temos mais um destaque de lá de Salvador. Um motociclista morre após cair na pista e ser atropelado. Um motociclista morreu na noite de segunda-feira, dia 14 de novembro, depois de perder o controle da direção, cair na pista e ser atropelado por um carro nas imediações do viaduto que liga as avenidas ACM e Barros Reis, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador, a Transalvador, o acidente aconteceu por volta das 10 horas, quando um homem que não teve sua identidade divulgada teria perdido o controle da direção do veículo. Agentes da Transalvador estiveram no local e registraram a ocorrência, e o caso deve ser apurado pela Polícia Civil. Então nós temos aí, né, mais um caso de atropelamento lá em Salvador, que infelizmente foi fatal. A vítima caiu e após cair foi atropelada. É complicado. Bom, já estamos chegando ao final aí. Tem mais algum destaque aí, Carol? Heloísa, perdão, só quero chamar você de Carol Melo. Carol Melo hoje está de folga, feriado, né, Carol? Então, temos mais um destaque aqui, Barbosa. Homem é preso transportando 110 quilos de cocaína na BR-30.
Um homem que não teve sua identidade divulgada foi preso na tarde dessa segunda-feira, dia 14, transportando 110 quilos de cocaína na BR-030 em trecho do município de Brumado, no centro-sul da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma equipe realizava ações de fiscalização quando abordaram um caminhão no quilômetro 355 da rodovia. Os agentes notaram amarrações de carga no fundo do veículo e decidiram inspecionar. No local foram encontradas a carga de material entorpecente escondida entre caixas de frutas vazias. Questionado, o motorista admitiu que recebeu R$10 mil para levar a droga de São Paulo para Juazeiro, no norte da Bahia. Detido pelo crime de tráfico de drogas, ele foi conduzido à sede da Polícia Civil de Brumado, onde a ocorrência foi registrada. Ok, estamos chegando ao final. Muito obrigado, Heloísa, né? Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. E você, amigo telespectador, vai ficar aí na companhia do Denilton Santos, ao vivo, aqui no Alerta Cidade. Amanhã voltaremos, se Deus quiser, a partir das 10 da manhã com TVI News. Até lá.